Sejam muito bem-vindos. Só um minutinho aqui, deixa eu chamar a Yennefer pra live. Mandei a solicitação. Bom, gente, já já a gente começa. Obrigado aí quem tá entrando, tá? Olá, tudo bem, meu anjo? Tá bom aí, Yennefer? Tudo bem, tô tentando arrumar aqui. Que olha, difícil. Gente, Ó, paciência. vocês tenham paciência aí, mano, que eu tô acostumado a fazer live no YouTube, no Instagram é diferente. Já começa a aparecer uns Paranauê aqui. Então, se cair, a gente vai voltar, tá? Ó, obrigado, viu, Yennefer, pelo convite aí e pela presença, tá? Eu comentei Obrigada a no você. teste que eu fiz, cara, que é muito legal quando a gente consegue fazer esses crossovers, né? Porque, assim, dependendo do assunto, já tem meio que algumas barreiras, né, para que o diálogo sequer aconteça. Então, assim, eu Tá. lembro quando eu fiz um vídeo falando de aborto, aí eu conversando com o pessoal, ai, olha lá, o macho vai falar de aborto. Eu falo, calma, cara, se eu tiver errado, aí você me ajuda, né? Então, assim, a sua postura foi muito legal de possibilitar esse tipo de diálogo, de conversa, né? Você pode se Sim, apresentar, por favor? Falar um pouquinho de você, da sua história, do que você faz? claro, gente, boa noite em primeiro lugar. Eu sou a Yennefer Citara. Eu sou cartomante, trabalho com magia, sou ocultista também, né? Então tem bastante coisa legal que eu faço aí. Só que eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar, né? As ciências, né? Uma questão como um todo, para enxergar de diversos ângulos. Então por isso eu chamei o Mike hoje para a gente estar fazendo uma live com um crossover bem interessante aí entre empoderamento, magia e tudo mais. Sim. E aí? Ó, eu vou fazer algumas perguntas meio óbvias, tá? Durante essa live. Mas é porque, assim, é aquela coisa, você começa a estudar filosofia e aí você descobre meio que um fascínio pelo óbvio, né? Então, algumas coisas parece que as pessoas respondem assim, ah, mas por que sim? Fala, calma, velho, não é porque sim. Então, primeiro ponto ó, que eu queria a sua análise é assim, por que esse assunto empoderamento feminino ele é relevante? Porque as pessoas deveriam sentir interesse em conversar sobre isso, né? Sim. Eu acho que assim, o empoderamento ele é importante porque está totalmente vinculado ao autoconhecimento, né? A gente só consegue se empoderar quando a gente se conhece. E quando a gente não permite que outras pessoas coloquem qualidades ou defeitos na gente que não são nossos, né? Então aí tá uma questão importante para homens e mulheres, não só a questão do empoderamento feminino, que é o tema da live, mas também numa questão como um todo, para os homens também, né? O autoconhecimento ele permite que a gente coloque em nós mesmos, né, toda uma questão de quem a gente verdadeiramente é, e isso traz o empoderamento. Não sei se você está de acordo, mas eu vejo muito assim. Não, aí já a cabeça já começa. Ó. Uma das linhas de pensamento filosófico que eu desenvolvi, né? Na verdade, não é uma das, é a linha de pensamento filosófico que eu desenvolvi. Eu batizei de neossimplismo. Qual que é a ideia do neossimplismo, né? E por que não simplismo? Porque simplismo passa aquela ideia de a gente fazer uma análise superficial, e não é isso. É eu pegar qualquer fenômeno que a gente consegue observar e tentar entender o que é esse fenômeno, o porquê ele é dessa maneira, e quando eu falo em porquê, não no sentido de intencionalidade, mas de causa e consequência mesmo. E aí, a partir daí, da gente descobrir como que a gente lida com esse conhecimento. Então, olha que legal, o que você falou aí já tem a ver com uma análise que eu tenho feito que vem lá da sociobiologia, né? De quando a gente vai se relacionar em sociedade, a gente tem duas configurações possíveis, né? A configuração predatória barra parasitária, que é um organismo vivo ali consumindo o outro. E aí tem algumas questões que eu queria perguntar para você no aspecto assim de espiritualidade e tal, para ver se casa essas coisas. E um outro aspecto é o aspecto da gente ter uma relação mutualista, que é quando há uma troca benéfica para ambos ali, né? E não eu simplesmente usar o outro como um recurso. E aí quando você Exato. fala em empoderamento no sentido de não virar um recurso de outro, ou não atribuir um peso desnecessário, faz todo sentido, né? Então, eu vou resumir aqui, ver se você concorda. Essas questões, elas são imprescindíveis se você quer ter uma existência que seja potencializada, ou seja, você quer ter acesso aos melhores recursos escassos, você quer ser a sua melhor versão, você quer se desenvolver. Então, se o tempo todo você está lá com um monte de lixo aí, um monte de coisa no seu ombro, então sua autoimagem está destruída,
você entra num relacionamento abusivo, ou de repente você está numa situação ali que o desejo de estar ali é por causa de uma construção social. Então, você quer fazer parte de um grupo, você é aceito por ele. Só que os valores desse grupo são valores que acabam, às vezes, com a sua autoestima, com as suas metas pessoais, meio que desconstrói aquilo que você tem de essência. É mais ou menos por aí. Fato. Eu acredito muito nisso. Eu acho que quando a gente quer fazer parte de um grupo, quando a gente tenta se diminuir para nos encaixarmos num grupo, tá? Isso faz com que a gente perca um pouco da nossa essência, um pouco da nossa personalidade. A gente fica ali o tempo inteiro se podando, se manipulando também para entrar num contexto. E isso eu não acho válido. Eu acho que, assim, é normal a gente querer fazer parte de grupos, é completamente natural desde sempre. Entretanto, a gente não deve se diminuir ou se reduzir ou se, sei lá, se anular para fazer parte disso, né? Isso também para homens, para mulheres, mas principalmente para as mulheres, que acredito que sofrem muito mais com isso numa questão do machismo, e de diversas outras coisas também. Desde sempre foi atribuído funções para as mulheres e não é uma realidade nos dias atuais, sabe? A gente tem que quebrar esses paradigmas para que as coisas possam fluir, né? Essa não necessidade de se anular, perdão, essa necessidade de se anular que as pessoas têm, de, eu preciso entrar nesse lugar, eu acho que tem que ser quebrada de todo jeito. Porque as pessoas que querem estar com você... Oi? Tá passando os caras do iFood ali, né? Então, gente, ó, não, o cara do massacre da Serra Elétrica, ele não está na minha janela, tá? Porque eu tô, no terceiro andar e parece que a moto tá passando voando aqui. Então, se eu estiver atrapalhando o áudio, me falam que eu tô transpirando aqui, ó. Aí eu fecho a janela ali, eu já desliguei o ventilador. Ó, excelente ponto, ó, que você colocou. E é outra coisa que eu quero abordar depois. Eu devia ter feito um caderninho anotando as coisas, porque vai embora, vai ramificando os assuntos, né? Fato. Que é os papéis de gênero que a gente tem, né? De tipo, se eu sou homem, eu tenho que ser assim. Se eu sou mulher, eu tenho que ser assim. E a gente pode até fazer uma análise de onde que vem. Antes da gente começar, uma coisa que eu estou super curioso, né? Você tinha comentado, a gente vai fazer meio que um paralelo agora com o empoderamento e a parte de ocultismo, né? Que você falou. Sim. Eu queria entender um pouquinho como que é essa visão de empoderamento dentro... E ó, se eu estiver usando um termo errado aqui, me corrija, por favor, né? O que você segue, que você pratica, é uma religião, é um estilo de vida? Qual que são os termos? E como que isso se relaciona com o empoderamento? Como você trabalha? Você mencionou uma entidade, né, que você trabalha assim, mais específica, a Lilith, né? Então, fala um pouquinho disso, por favor. Eu só vou acender a luz aqui porque eu acho que tá bem escuro, quase não tá dando pra me ver, né? Então, daqui a pouco eu vou sumir. Só um minuto. Ó, vocês que estão mandando perguntas aqui, a gente vai tentar ler depois, tá? É que é muita coisa para conversar, gente, tá? Mas de qualquer maneira, ó, eu vou deixar essa live salva e aí eu vou ver se eu deixo lá aqui no Insta e depois eu posto também ela no canal, tá bom? Vamos então, lá, conta um pouquinho pra gente, Jennifer, como que é assim a sua visão espiritual, como que isso se relaciona com o empoderamento feminino? Gente, o ocultismo, ele é uma busca sobre ciências ocultas. Isso também envolve, inclusive, psicologia, tá? Não tô falando só que envolve coisas mágicas, né? Magia em si. É um equilíbrio de tudo, na verdade. Corpo, mente e espírito. As coisas precisam coexistir para que funcione como um todo. A compreensão do todo. O ocultismo, ele trabalha muito essa compreensão. Nós buscamos em diversos estudos, diversas vertentes, a compreensão de nós mesmos. Nosso interno. Né? Então, por que o ocultismo, por que a magia, por que isso tem tudo a ver uma coisa com a outra? A questão do empoderamento, como a gente já havia falado, vem do autoconhecimento. E quando a gente está em busca disso, seja numa vertente X, numa vertente Y, seja acreditando em algo ou não, fica muito mais fácil da gente carregar, né? Hoje em dia, não faz muito tempo, não, mas eu já fui um bandista, já fui de diversas religiões, já fui religiosa, sim, tá? E eu não me compreendo, não me vejo mais assim. Hoje eu não tenho nenhuma religião, eu tenho minhas práticas, né? Sou praticante de magia, trabalho numa linha mais dark, por assim dizer, não diria dark, mas uma parte mais de magia negra mesmo, né? Que na verdade é mais um conceito de densidade do que outra coisa. E Lilith, ela entra nisso por quê? Não sei se as pessoas vão conhecer, né? Lilith, ela aparece em várias mitologias.
mas todo mundo deve conhecer aquela história lá da primeira mulher de Adão. Ou do Todo mundo seriado sabe. Supernatural também. Ou do seriado Supernatural. Ou Sabrina, ou qualquer coisa aí que vocês tenham assistido relacionado. Mas Lilith, ela é uma pessoa, uma divindade, uma mulher que traz esse empoderamento, sim. Tá? Eu acho que ela, em todas as culturas, ela também já foi associada como deusa de fertilidade, de outras questões. E ela sempre aparece com essa imagem da mulher sensual, da mulher que não se submeteu. Claro que o que ficou mais famoso foi o mito de Adão e Eva aí, que ela aparece antes como a primeira mulher, que traz toda uma questão de, tipo assim, ó, não me encaixo aqui, vou sair. Entendeu? Vou sair daqui, não me encaixo, não acho que eu preciso disso. E acho que ela traz muito dessa energia, ela traz muito dessa questão. E é maravilhoso, viu, gente? Mas claro que vocês podem trabalhar o empoderamento com esse arquétipo sem prestar culto, né? O uso do arquétipo também é interessante, não necessariamente você precisa prestar um culto, porque às vezes você não tem afinidade com a energia, mas você tem afinidade com o que aquela imagem te traz, né? Um exemplo bom de arquétipo aí, de empoderamento, de poder feminino, é um personagem histórico, a própria Cleópatra, que é uma mulher que trouxe, sim, toda essa questão de inteligência, de astúcia para dominar uma situação. Ela não era bonita, tá, gente? Vamos desmistificar isso aí, que nas moedas que foram cunhadas dela, ela não era uma mulher atraente fisicamente. Entretanto, ela carregava esse poder dentro dela. E isso mudou muita coisa. Estratégias de guerra e todas as questões aí que envolvem a história. Mais ou menos isso. Nossa, que legal. Ó, tá vendo? Já, minha cabeça já começa a ficar igual da Nazaré. Você tava falando, já vai pegando as perguntas. Tá só a Nazaré O lance de... A cabeça funciona como memes também, tá? Não vou falar nada engraçado se não cuspir o negócio que tá bebendo aí. Uma coisa que a gente precisa deixar claro também, né? Que quando a gente definir os termos, né? Então, quando a gente fala em poder, né, em empoderamento, a gente pode... As pessoas, às vezes, vão direto pensar naquela coisa de ética ou até de filosofia política, de feminismo mesmo. Pensar lá nas 3 ondas do feminismo e tal. E a gente tem a questão de poder no sentido de ter a capacidade de executar, que talvez entre o aspecto da magia aí nesse sentido, né? E você falou a palavra que eu queria te perguntar, o arquétipo. Então, assim, e também a palavra divindade, que é outra coisa que eu ia te perguntar. Então, assim, a Lilith, na verdade, ela é uma divindade. Então, nesse sentido, seria um ser consciente. Não é assim simplesmente uma energia sem meio que um self, assim, um eu. É um ser consciente. Eu vejo Lilith como uma divindade, sim, tá? Compreendo Lilith como uma energia, como uma divindade, como alguém que está ali, entende? Como uma inteligência, claro. Eu vejo Lilith assim. Outras pessoas, já vi gente que trabalha com Lilith, mas de uma forma mais como um arquétipo mesmo. Vou pegar Lilith pra mim porque ela é empoderada, mas não quero prestar culto. Tá bom. A gente também tem um outro exemplo, que são as próprias pombogiras, que também são uma questão de... trazem esse lance de empoderamento também, né? Que são energias. Muita gente só traz a questão do arquétipo mesmo, né? Não, sendo que a maioria das pessoas traz como forma mesmo de inteligência, de vida, de que tá ali, de fato, né? Numa crença mesmo. Mas eu, Larissa e Yennefer, como vocês queiram chamar, enxergo como uma divindade. Não, excelente. É legal a gente abordar isso, que quando eu estava escrevendo o livro lá, tem um capítulo que é sobre justamente religião e espiritualidade. Aí onde que eu fui buscar um pouco de conhecimento para fazer essa dedução, né? Naquele sincretismo religioso que a gente tem, né? Você mencionou a Umbanda, por exemplo. E tem um fenômeno, né? Que assim, para quem não entende muito a minha visão, eu sou agnóstico. Então, às vezes, a pessoa fala, então você é ateu, Mike? Não. Eu defendo, não defendo, na verdade, eu deduzo, pode ser que minha dedução esteja errada. Aliás, tudo que eu falo pode estar errado, tá, gente? A busca pela verdade, ela é sincera. Não, é verdade, não tô tirando o meu da reta, tô sendo sincero. Que é o seguinte, ó, se tem uma crença, um mito ou um tabu, né, a gente vai ter um fenômeno objetivo que gerou ele. Então, assim, por mais que haja essa diversidade, assim, de abordagens, né, no sentido espiritual, religioso, de crença mesmo, né? Seria, assim, um pouco afoito da nossa parte falar assim, não, é porque é assim, aí você não está explicando nada. Ou assumir que o que existe veio do que não existe. Então a gente não tira os fenômenos da bunda, as crenças da bunda. Quer dizer, tem gente que pode tirar, mas de outra maneira. Meu ponto é,
se alguém acredita em algo, existiu ali um fato objetivo, e o nosso desafio, enquanto a gente está investigando, né, tanto como historicista ou como filósofo, que seja, historiador, desculpa, buscar compreender esse fenômeno de maneira objetiva, que é o que realmente aconteceu ali. Então, um exemplo, eu acho que você pode ajudar a gente nesse sentido. Você pega algumas crenças, por exemplo, tanto em tribos, ou até, vamos pegar assim, os exemplos mais conhecidos. Eu acho que é Xangô, se eu não me engano, que é aquele arquétipo do guerreiro, e o estereótipo é um jovem, forte, acho que com um machado, se eu não me engano. Xangô. Sim, Xangô. Xangô. E aí você pode comparar, por exemplo, com Thor, que é o arquétipo do guerreiro, segurando o martelo, lá, o Mjolnir e tal, um jovem também. E aí as deusas da fertilidade, você mencionou esse aspecto, às vezes, da sedução, né? Vai ser uma mulher. Então a gente tem essas manifestações em várias culturas, às vezes, que nunca, a princípio, né, tiveram contato. Então, quando eu estava escrevendo ali, eu fiquei pensando, cara, de duas umas, eu vou ter que assumir, então. Ou existe uma divindade, um ser, ou um alienígena, que seja... Minha posição de agnóstico, né, ela é confortável nesse sentido que eu falo, cara, eu não acho que seja impossível de existir algum ser que, se um indivíduo tivesse contato, eu falar, beleza, é um Deus, por isso que a gente tem que definir os termos. Sim. E aí eu fiquei pensando, cara, ou então existe uma divindade assim, e ela se manifestou, estava lá, enfim, seja, a gente pode até deduzir qual seria o motivo de uma divindade ter interesse em nós aqui, né? Mas estava lá a galera, imagina o índiozinho lá dando o rolê dele e tal, vou pescar aqui e tal. Aí o cara, mano, da hora, acho que eu vou interagir com esse cara. Aí apareceu, mas velho, uma divindade, se a gente assumir conceito mais comum, é um ser espiritual, então ele não tem dedo, não tem gênero ali. Só que ele tem que se manifestar de uma maneira que a pessoa ali entenda, né? Não dá pra fazer um negócio meio Salvador Dalí, com Picasso ali, o cara ia, sei lá, né, sair correndo. E aí faz sentido essas manifestações. Imagina a mesma divindade se apresentando em locais, em épocas, para tribos ou pessoas diferentes, e aí vai se apresentar de uma maneira que seja compreensível, né? Porque, se bem que dependendo da descrição, a gente consegue ter umas quimeras aí, né? Aí essa foi uma das abordagens que eu tive. Falei, tá, então existe uma divindade que se apresentou dessa maneira. A outra abordagem era o fato da gente ser seres vivos da mesma espécie, né? Pensa no gatinho, que você nunca ensinou o gatinho a enterrar o cocô na areia. Você coloca o gatinho lá, ele vai automaticamente, ele caga em terra. Aí uma das explicações que eu vi lá era para não ficar o cheiro para um predador não ver. Mas o gato de apartamento, cara, não tem predador ali. É como se ele já viesse com essa carga genética dele ali, esse impulso, né, do ser gatinho, de fazer isso. Então, talvez o fato de nós sermos da mesma espécie, né, eu falo talvez porque é uma dedução minha, pode estar errada, né, mas fez com que a gente manifeste esses fenômenos da mesma maneira. Não quer dizer que não exista algo, mas essas coincidências aí que a gente tem, né, dos arquétipos e desses estereótipos, talvez venha daí, né? Então eu assumo essas duas possibilidades. Eu ainda não sei qual delas é a correta, tá? E você não tá... Perdão, pode falar. Não, era isso mesmo. E você não tá errado, viu, Mike? Na verdade, assim, quando a gente vem... Você me havia me perguntado sobre o paganismo em si, né? Uhum. O paganismo, ele vem da palavra camponês, né? O pagão é um camponês, depois ganhou um significado totalmente pejorativo pela igreja. Se você não é cristão, você é pagão. Mas antes disso, a gente tinha pessoas que trabalhavam com energias, tá? Acreditavam que os fenômenos da natureza eram deuses e assim faziam ofertas para que pudessem receber alguma coisa em troca. Tá? E aí veio a questão da energia que você falou, pode ser essa correspondência. Existe essa correspondência. Porque se a gente for num panteão nórdico ou num panteão grego, a gente vai ver correspondência sim entre os deuses, tá? Claro que de formas diferentes, de óticas diferentes, até por questões de história, de, enfim, território também, até a parte cultural mesmo, tá? Só que sim, eu acredito muito nas correspondências. Lilith, por exemplo, ela aparece em várias mitologias, e ela aparece em correspondências também com panteões diferentes. Então, por exemplo, a gente faria uma comparação entre Lilith e Frédia, né, no panteão nórdico. Ou Lilith Oxum, ou Lilith alguma outra divindade, sabe? Então a gente traz, sim, essas correspondências. Elas são verdadeiras. Eu creio muito nisso. Então não é um engano, não. Isso acontece, tá? E por isso, às vezes, muitas pessoas ficam, mas será que existe? Não existe? Depende. Tá dentro de você? É algo que você acredita? É algo que faz sentido para você? Porque a existência ou não de algo, ela vem muito da sua ótica também, né?
Porque, por exemplo, se eu chegar e falar pra vocês aqui, ó, Mike, isso aqui é azul. Se pra mim for azul, você não vai conseguir mudar explicando que isso aqui é vermelho, entendeu? Então eu acho que a existência, o seu Deus ou a sua divindade, para ela existir em primeiro lugar, ela tem que existir dentro de você, tá? Se ela existe num plano, sei lá, para outras pessoas, eu acho que não é tão interessante, porque a busca aqui terrena é nossa. Então essas correspondências, elas são sim interessantes para a gente fazer, e tal povo pensava de tal jeito, tal povo pensava de outro jeito, só que aquilo existia para eles. Ponto. Entendeu? Então eu Isso é acho bem sensacional interessante. pelo seguinte, ó. É uma abordagem que eu falo pro pessoal de não ser dogmático, né? Eu até queria perguntar se existe algum tipo de dogma dentro do que você pratica. Porque olha que interessante, ó, a gente estava conversando aqui, assumindo essas coisas, né? E você falou que é uma busca individual. Então, assim, cristão torce o nariz. Eu fui cristão há 26 anos, tá? Então li isso aqui, ó, cabo a rabo, né? Tá aqui do meu lado, ó, que bonitinha. Tá cheio de anotação, se eu colocar pra vocês. Ó, achei uma aqui. Então, que era assim, essa coisa de querer descobrir a verdade, né? E tem um versículo lá que ele fala que no final cada um vai dar conta de si, né? E aí o pessoal pega aquela coisa que Jesus falou lá de pregar e vira dogmático. E não só isso, a gente tem dogmatismo em várias áreas, até dentro de ateísmo, por exemplo, né? O grupo de ateus que eu conheço, eles são sensacionais, que eles justamente têm essa visão não dogmática. Aliás, se você quer fazer um paralelo aqui, ó, o canal Liga Racionalista, tá? Salve Antônio Miranda aí. Eles trabalham muito nesse sentido aí do livre pensar, tá? Então, gente, ó, é interessante isso de você falar de uma busca individual, porque assim, você vai se desenvolver e se aquela crença faz sentido para você, né? E as pessoas, às vezes, elas querem buscar muito uma verdade absoluta, que às vezes ela só vai existir, não que não existam verdades absolutas, né? Eu deduzo que existam, mas no sentido de espiritualidade e religião, vai ser sempre algo em primeira pessoa, caso você envolva o termo fé. Porque a fé, você não precisa argumentar. Eu posso ter fé em qualquer coisa. E não necessariamente só por ser fé é pejorativo. Ah, você tem fé, quer dizer que tá errado. Não. Quando você vai num restaurante, você não tá lá na cozinha, né? Você não foi tipo jacan, né? Ó, abre o negócio aí, vergonha da profissão. Você não deu uma de jacan. Aí, ó, você pode achar que eu tô fazendo um salto lógico. Olha lá, ó. Beleza, uma saca da serra elétrica. E assim, você assume que... Olha que interessante, que todo mundo tem um pouquinho de fé, né? De você acreditar sem ter provas. Você assume que aquela comida não está envenenada, cara. Parou para pensar? Imagina. A minha dedução é que biologicamente a gente tem a fé na gente numa questão de praticidade. Porque se você fosse o cara que quisesse provar tudo, descobrir tudo o tempo todo, cara, você não ia conseguir sair da sua cama. Você fala, será que tem uma cobra embaixo do colchão aqui, alguma coisa, né? Então a gente tem isso. É uma maneira da gente até se proteger. E aí, no momento que você pega a sua crença aí, que é uma experiência em primeira pessoa, cara, não dá para você fazer a pessoa entrar dentro de você ali, viver aquele negócio, sentir do jeito que você sentiu. Você quer impor a sua crença em cima dela, você vai criar uma versão. O que você pode fazer? Explicar a experiência que você teve, né? E aí fazer o que a gente está fazendo aqui, né? Por que será que acontece tal coisa? De onde será que vem? Exato. Sobre esse arquétipo que você falou, tem algum tipo de dogma dentro do que você pratica? Por exemplo, pode fazer isso, não pode? Porque às vezes você já falou, né, antes do termo ocultismo, tal, né, de buscar aquilo lá que não está assim, tá oculto, né? Ah, vá, o capitão óbvio. Mas existe, por exemplo, algum limite? Ó, isso aqui você pode fazer, isso aqui já não pode. Sabe, na questão de magia, ou sei lá, eu posso fazer magia pro cara que eu não gosto, ter uma caganeira, por exemplo. Ou não, você pode, mas tem um preço. Ou como que funciona essa questão? Porque a pessoa, Primeiro... eu não sei se acontece com você, né? Ai, abre o baralho pra mim aí, traz o crush em tantos dias, sabe? O pessoal acha que é assim, ou descobre aí os números da Mega Sena. Ai, se funciona, então por que você não tá bilionário? Né? Não sei se acontece contigo isso. Exato. Primeiro eu vou fazer aqui, eu fiz uma anotação bem interessante, tá? Sobre o ocultismo, que é uma anotação que eu quero trazer, que vai entrar um pouco no que você argumentou, tá? Sobre religião e fé. Eu anotei aqui que os cientistas, né? A gente tem uma diferença entre cientistas, religiosos e ocultistas, né? Os cientistas, eles buscam a verdade no universo material, que é aquilo que a gente carrega aqui. O religioso já busca no metafísico e na fé. Enquanto o ocultista, ele busca no equilíbrio de tudo. Ele faz uma balança entre ciência e fé.
né? E essa é a parte interessante dos estudos. Eu queria fazer essa argumentação porque você falou alguma coisa a respeito da fé, tipo, eu vou sair da cama hoje porque tem uma cobra, então. Aí tem uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. Agora você perguntou da questão do tipo da magia, o que pode, se tem dogma ou não. Cara, é muito amplo, é um assunto muito amplo, tem várias vertentes, tem várias, sabe, caminho da mão esquerda, caminho da mão direita, são várias vertentes, várias coisas, e cada uma tem sim uma doutrina ou algo que precisa ser cultuado, algo que precisa ser feito e tal. Cada uma tem uma coisa. Eu sigo de uma forma mais livre, né? Eu não acho que tem o não poder ou não fazer, eu acho que você tem que fazer sim. Claro. Quando você acha que está na sua verdade, você está no seu direito, faça. Faça. Eu não sou contra as pessoas fazerem coisas. Até porque é ação e reação. Eu não acredito em lei do retorno. Eu acredito em ação e reação. Pronto. Mas lei do retorno é igual É a visão que eu tenho. As pessoas me perguntam, né? Você acredita em lei do retorno? Cara, olha, não quero ofender ninguém porque é o que eu falei. O que eu faço é descrição. Não tô falando que é bom, mal, certo e errado, né? Nessa descrição eu posso, inclusive, às vezes me equivocar. Mas eu acho que é um tanto egocêntrico eu achar que o universo inteiro, eu até brinquei com você quando ele estava falando aquelas mensagens lá. Tô aqui, universo. Opa, lá o Mike. Porra, o Mike é foda, cara. Vamos ver o que o Mike quer pra eu fazer pra ele. Aí tô eu lá, universo, me traga um PlayStation 5, né? Ou uma coroa pra me dar um PlayStation 5. Aí o universo fala, nossa, agora a Bernadette tava querendo ir no forró hoje. Eu vou dar uma vontade da Bernadette no mercado, na hora que o Mike tá lá, e a Bernadette vai esbarrar no Mike, e nossa, eles vão ter um crush aí, a Bernadette vai dar o PlayStation 5 pro Mike. Eu acho que é um tanto egocêntrico as pessoas terem essa visão. O que não muda, né, que pode existir causa e consequência no sentido de ação e reação, igual você falou, né? Então, nesse sentido aí, de eu, sei lá, fazer alguma coisa ali e o universo mudar o funcionamento dele para me dar algo, parece como se fosse um Papai Noel cósmico. Isso eu já acho que é um pouco de egocentrismo, né? Parece, as pessoas às vezes imaginam, né? Eu até ia te perguntar isso também, que Deus é tipo um Pedro Bial cósmico que tá lá assim, vamos dar uma espiadinha agora no planeta Terra, ia lá, bateu punheta, inferno. Oh, isso aqui deu a bunda, inferno. Acho que tipo Deus tá assim, né? Exato. Então, tem alguma definição de Deus nesse sentido aí, dentro da sua visão? A gente já vai falar de empoderamento, tá, gente? É porque eu estava curioso de saber essas coisas, tá? Então, tem alguma visão, tipo, um Deus, assim, nesse sentido consciente mesmo? Se é algum arquétipo? Ou, na verdade, é só uma força e a gente tem todo um panteão? Como que funciona isso na sua visão? Eu não acredito na existência de um Deus universal que domina toda a questão. Eu não vejo Deus assim, tá? Como eu havia falado, Deus é aquilo que existe dentro de você, de acordo com o que você acredita. Entendeu? Deus pode ser você. No budismo a gente tem muita questão do eu, né? Você trabalha com você mesmo. Então, assim, essa visão de Deus, que, nossa, ele determina tudo, ele faz seu caminho, a sua história já está escrita. Gente, eu acho que isso não tem nada a ver. Até porque, na realidade, eu tô conversando com o Mike hoje, mas minha força poderia ter acabado, minha luz, e a gente não tá fazendo essa live. Aí foi culpa de quem? De Deus? Ô, Deus, mano, o Eletropaulo não dá, né, cara? Não dá, mano. Não. Faltou fé, tá vendo? Entendeu? Faltou fé, faltou dar o dízimo, entendeu? Essa questão não. Então, assim, não vejo Deus assim. Pelo contrário, eu acho que são várias forças e várias energias que coexistem, entendeu? Que podem te auxiliar. Até porque dentro da magia a gente faz movimentação de energia. Você pode trabalhar com magia e ser ateu. Temos um exemplo maravilhoso aí, não sei se você conhece o Nino Denani, mas o Nino Denani, ele é ateu, só que ele trabalha com magia, porque ele trabalha com energias e não com divindades, tá? Então, assim, você pode escolher a forma que você enxerga o seu Deus. Não que um vai existir e o outro não, porque você vai deixar de acreditar. Só que dentro de você ele pode deixar de existir simplesmente. Você pode simplesmente não acreditar. Se ele vai continuar existindo ou não, aí também não é um problema seu. Porque talvez ele não precise de você também para existir. Não, então. Essa questão é legal, então, a magia que a gente está falando aqui, então é algo físico, não é aquela coisa tipo, abracadabra, é com um coelho. Não, é a movimentação. Isso é muito interessante, porque o pessoal, às vezes, justamente por falta desse tipo de diálogo,
usa num sentido e religioso, faz muito isso, né? Do tipo assim, Deus é mistério. Então, se é mistério, a gente não tem É esfinge, capacidade de né? compreender. Não, assim, você não. Deus é Então não dá para esfinge. discutir nada, né? Eu fiz um trabalho com as 5 vias do São Tomás de Aquino, né? Recentemente, né? Fiz alguns vídeos, aí participei de uma live lá nesse canal do Liga Racionalista. E assim, tem muito religioso que eles simplesmente não querem tentar a mera menção de questionar a crença deles, mas não questionar no sentido de, olha, você é burro, acredita nisso. Questionar de, cara, vamos descobrir se faz sentido, né? Lógico, né? O que você acredita, para entender, e não assim para falar, olha, eu sou superior porque eu acredito em algo e você em outra coisa. Não, de compreender o fenômeno, né? E aí a pessoa já tem uma versão. E aí fala, você acredita em magia, cara? Você acredita em signo, mas é aquela coisa. Se tem uma crença, existe um fato objetivo que gerou ela. Aí eu... Vê se faz sentido para você o que eu vou falar, ó, que é uma reflexão mais recente, né? Tem algumas questões que a filosofia está há anos aí, né, abordando, e aí você tem várias vertentes, né? Tem o Kant lá, que separa fenômeno, que é a aparência da coisa, e númeno, que é a coisa em si. Aí ele fala que a gente jamais, pelos 5 sentidos, vai entender a coisa em si. Aí a gente tem a análise a priori, que você fica ali fazendo alguns raciocínios, né? E tem o a posteriori, que é o pós-experiência. Enfim, tem um monte de vertentes da filosofia. Uma delas é qual o sentido da vida, de onde que as coisas vêm, né? O porquê que a gente existe. Dentro disso, você começa lá nos pré-socráticos. Eu juro que eu tenho um ponto, tá? E a gente já vai falar de empoderamento, gente. Eu preciso Sim. definir esses termos antes, ó. Os pré-socráticos, eles, assim, para quem quer se aprofundar em filosofia, começa com eles, né? Porque foi essa primeira busca pela verdade, no sentido de eu fazer uma análise, né? Que não era uma análise, assim, simplesmente mítica. Eu conto uma história aqui, ou eu falo que é assim porque é assim, eu tento entender o fenômeno. Um deles lá, eu acho que é o Anaxágoras, se não me engano, ele vai falar que assim, ó, o que existe não pode vir do que não existe. Então, ou seja, o que a gente consegue entender que está presente aqui nesse mundo físico, ele não veio do nada. E não é o nada físico lá do Lawrence Krauss, é o nada absoluto, que a gente nem consegue imaginar. Você quer fazer um exercício aí, você que está assistindo? Tenta imaginar o nada, ó, já falhou. Você imaginou tudo branco, imaginou um vácuo. A gente não consegue nem compreender, porque é um conceito negativo. Você pega algo que existe, ó, tem uma luz amarela aqui me dando calor, eu posso imaginar uma versão da realidade sem essa luz amarela. Não quer dizer que existe tal versão, eu só provei que eu sou capaz de imaginar ela. Então, qual foi a dedução que eu tive? Que tudo que existe, absolutamente tudo, é eterno, sempre existiu. E aí, religioso já torce o nariz que fala, não, foi Deus que criou. Tá? Calma, cara. Então, assim, se o que existe não pode vir do que não existe, não vai ter o abracadabra, pronto, uma partícula. Sempre estava ali, que a gente... Não quer dizer que estava o Big Bang e tá eu lá, junto com o Pedro Bial Cósmico, comendo pipoca. Olha que da hora, singularidade, né, mano? Vamos fazer o Big Bang aqui? Vamos, mãe. Não. Cruz Mas eu quero, quero né? dizer que a matéria-prima do universo, você pensa nas partículas, nos fótons, nos quarks aí, matéria escura, enfim, tudo que existe já estava presente ali na primeira singularidade. O Big Bang não é um início, é um estágio de mudança da matéria, de troca de energia. Né? Então, pensa no universo como algo fechado, único, né? E quando a gente vê começo e fim, na verdade, não é que a gente teve uma adição ou subtração de existentes. A gente teve uma diferente configuração. Então, pensa assim, você é contingente no sentido que seus pais são necessários. Para você existir, precisou que seus pais tivessem conhecido tal e geraram você. Mas não quer dizer que na hora que houve ali, né? Enfim, que do nada, pum, ah lá, Yennefer. Não, já estavam as coisas ali, só teve uma configuração. Então, isso que eu queria entender, você já explicou por tabela, que na verdade, então, não é que as coisas aparecem do nada na magia, é uma energia que já está ali presente, e o trabalho que você desenvolve é meio que manipular ela ao seu favor, de certa maneira. Exato, É por mas aí? também tem uma outra questão que eu quero pontuar aqui, que eu acho que você vai achar interessante, e é a parte da existência, tá? Já ouviu um termo que a gente fala egrégora, né? Uma egrégora, tá? Não faço a Egrégora, mínima ideia que seja uma egrégora. por exemplo, se eu começo, eu tenho um amigo imaginário agora, eu vou dar uma explicação extremamente banal, pouco técnica, tá? Você tem um amigo imaginário agora, que isso acontece, inclusive, enfim, já explico.
Então, amigo imaginário, você cria um amigo imaginário, sei lá, ele tem a cara do Cebolinha e o corpo da Mônica. Um exemplo. E você atribui, e você atribui uma função para essa criatura. Isso. Aí você fala assim, ah, criei, gente. Daí você começa a falar para os amigos, e os amigos começam a acreditar nesse seu amigo imaginário. Você acabou de criar uma egrégora, tá? Então, quando você vai dando força para essa criação, entendeu? Quando você vai dando força para essa criação, outras pessoas vão trabalhando com essa criação, automaticamente ela existe. Gente, é sério, existe uma vertente, não sei se é uma vertente ou alguma coisa, chamada Pop Magic. Tem gente cultuando o Homem de Ferro, eu juro para você. Ele pode funcionar, gente. Por que não? Limite. É igual Deus espaguete, né? Isso, exato. E a gente também tem na magia do caos a criação de seres astrais também, né? Que é bem interessante, é uma criação mesmo. O mago vai lá, ele cria um ser astral, ele atribui uma função para aquele ser, e esse ser é fortalecido dentro de uma egrégora. A gente tem um exemplo que todo mundo deve conhecer, pelo menos uma grande maioria aí, a Bralas, né? Que é uma egrégora e tá, né, trabalhando bastante. Foi um ser astral criado por um mago, com uma função, outras pessoas levaram aquilo como uma verdade, também alimentaram essa egrégora e hoje tem a força que tem. Então, na verdade, esse termo de fortalecer a egrégora, sim, essa criação, sabe? Agora, quem me garante Deus pode ser uma egrégora que foi fortalecida por muitos e muitos séculos, sabe? Essa egrégora começar toda. A usar essa palavra, adorei. Cara, você está fazendo uma egrégora aqui. Cara, tipo, o quê? Não, ó, eu expliquei de uma forma bem banal, na verdade. O seguinte, ó, todo organismo vivo, ele vai buscar, e agora a gente vai falar de empoderamento, que é essas questões aí de misandria, misoginia, esse movimento que a gente tem histórico também de uma sociedade mais patriarcal e dessas manifestações matriarcais que a gente vê em alguns locais também. Ó, vê se faz sentido para ti, Enio. Um erro que eu vejo que muitas pessoas fazem nas análises dela é o seguinte: assumir que o fato da gente ter a razão, ou seja, a gente tem sapiência, a gente armazena conhecimento e acessa ele quando ele é conveniente, né? A gente tem a capacidade de não só interpretar fenômenos de maneira reativa ali como um animal, mas além disso, né, a gente atribui conceitos, né? Então, assim, a gente cria senso de moralidade, eu separo moral e ética, tá, gente? Bem e mal entra na moral, que eu pode ter algo que eu considero mal, mas que está dentro da lei. E lei eu vou falar de ética, que é o certo e errado, no sentido de permitido e proibido. Então, por exemplo, eu posso ter uma crença moral que é errado casar transar antes do casamento. Mas não quer dizer que eu defenda que isso seja proibido, porque eu entendo que a pessoa pode ter uma crença moral diferente da minha. Então, só para ficar clara essa distinção. Então, um dos erros, né, que eu vejo que as pessoas têm nas análises delas é você achar que a gente está alheio a um certo mecanismo de funcionamento do universo, dos seres vivos aí, né, de tudo que existe. E aí, se você pegar a área da sociobiologia, por exemplo, você vai pegar ali os grupos de animais, de peixe, né, é muito interessante a análise desse livro, né, dessa área de estudo, que você fala, caramba, parece humano, velho. Então você vê ali que nesse dinamismo, quando a gente tem organismos vivos ali interagindo, alguns vão agir de maneira predatória ou parasitária, ou seja, trata os outros da mesma espécie, inclusive, como meros recursos. Então foda-se, você é só um recurso para eu continuar meus genes, né? E muita gente torce o nariz quando eu falo isso, cara, olha, eu sei que você quer ser um floquinho de neve, mas para a natureza você é só um veículo transportador dos seus genes aí. Ah, mas eu sou especial. Tudo bem, cara. Você pode achar que você é. Talvez você seja para um monte de gente. Mas é um veículo, né? Então, qual que é o sentido da vida? Desculpa, cara. Tautológico aí. Para a vida, né? No sentido de... É o impulso de continuar existindo. Então, é reprodução e sobrevivência. E dentro disso, a gente vai ter um equilíbrio. Que se o organismo vivo só se reproduz e só cresce, acaba o espaço, acaba o alimento, acaba os recursos escassos. Então, potencializa a extinção dele. O que tudo isso tem a ver com essa questão aí? Todo movimento que a gente vê
né, no sentido de defesa. Então, pensa num movimento negro, por exemplo, né, de se preservar ali, de contra o racismo, num movimento LGBT, enfim, de você ser contra a homofobia, ou no movimento feminista, por exemplo, né, e dentro do movimento feminista você tem toda aquela subdivisão, né, tipo, você pega a Simone de Beauvoir, ela fala que a mulher é sempre o outro, né, então é a mulher do cara, a mulher do padeiro, a identidade dela às vezes está atrelada a uma figura masculina. Aí se vocês lerem o livro lá da Djamila Ribeiro, né, a autora que popularizou aquele conceito de local de fala, ela fala que a mulher negra ainda é o outro do outro, né, porque ela está numa outra categoria ainda. E aí quando você analisa esses fenômenos sociais, você vê que no final das contas todo mundo quer a mesma coisa, e isso que a gente quer vai na direção de todo organismo vivo. As exceções que a gente vai ter aí é um psicopata, um sociopata, por exemplo, mas o que todo organismo vivo quer, incluindo você, humano, é potencializar sua própria existência em termos de sobrevivência e reprodução. Ah, mas e relação homoafetiva? Está dentro desse mecanismo de equilíbrio. Então, o impulso que a pessoa, às vezes, o homofóbico tem, né? Do tipo, ah lá, vai ser todo mundo começar a dar bunda, a gente vai ser extinto. Olha, primeiro, que você já tem um juízo de valor. Qual que é o seu juízo de valor? Ou seja, o seu fim máximo. Extinção igual a malvado, errado, devemos evitar. Pronto, ó, é o movimento de todo organismo vivo. Tirando o seu medo, né? Ele é um medo, assim, que ele é pouco provável, cara. Porque se você pegar esses fenômenos, né? Então, o que eu queria tentar conversar contigo é, de onde será que vem esse impulso, por exemplo, da gente ter, às vezes, um grupo que as mulheres são simplesmente recursos, né? Então, você pega uma sociedade extremamente patriarcal, por exemplo, um grupo ali, que a mulher só vai ser um recurso. E aí, você vai ter um movimento de defesa, né? E aí, qual que é o juízo de valor aí de ambos, né? Eles querem continuar preservando a própria sobrevivência e reprodução. Não estou falando que isso é certo, errado, bom e mal. Estou descrevendo um fenômeno, né? Então, é legal a gente ter essa oportunidade de conversar sobre isso, porque a gente consegue fazer uma análise que não é aquela coisa de clube do Bolinha versus o clube da Luluzinha, gente. Porque, assim, a gente quer resolver um problema que a gente interpreta que pode potencializar a nossa extinção. Então, ó, o que você poderia falar, assim, ó, por exemplo, uma mulher que está hoje num grupo que ela se sente que ela é só um recurso ali. Então pensa aquela situação da mulher que é desde criancinha ensinada para ser uma mulher, dona de casa, e é quase uma segunda mãe, na verdade, né? Eu nem estou falando de Édipo, essas coisas aí, mas é o cara que ele quer, sei lá, às vezes casar com uma mina aí para ter uma segunda mãe. Alguém para lavar as roupas dele, lavar as cuecas sujas e ficar lá fazendo comida para ele. Para a pessoa sair dessa realidade, assim, né? E realmente se empoderar. Qual seria a recomendação que você poderia fazer nesse sentido? Olha, eu acho meio complicado, porque muitas dessas coisas elas são culturais também, né? E a gente precisaria de uma quebra muito maior para que o empoderamento fosse acessível a todas, tá? A gente vê um caso, vou falar um pouco da cultura cigana aqui, que eu tenho um conhecimento um pouco sobre a cultura cigana. E eles têm essa questão do machismo, sim, sabe? A mulher, ela é criada para ser uma mãe, ela é criada para cuidar de uma casa, ela é criada para esse tipo de coisa, entendeu? Em alguns lugares isso se mantém assim, só que eles vivem à margem da sociedade. Então, se eles vivem à margem da sociedade, qual que é o exemplo que eles têm da gente, por exemplo? Fica muito mais difícil quebrar quando é algo cultural. E a gente vê isso na Índia, a gente vê isso nas culturas dos ciganos mesmo, a gente vê em alguns lugares da África também. Não sei se você sabe de um relato lá de uma tribo na África que eles engordam as mulheres para o casamento, elas passam tipo numa questão de, sei lá, são 40 dias, 30 dias numa cabana, entendeu? Engordando para o casamento. É cultural. Como que eu vou chegar lá e falar assim, ó, empodere-se, saia dessa cabana e, sabe, essa questão. Fica muito mais difícil da gente quebrar quando é algo cultural. Isso aí a gente precisaria de mais tempo, mais informação também, eu acho que muitas dessas coisas culturais, elas, com a informação mais atual, de uma outra ótica, fica mais fácil de quebrar, entre aspas. Então eu acho que leva tempo certas coisas, né? O que, infelizmente, leva tempo. Não vou conseguir chegar lá na Índia e falar assim, gente, vamos parar com essa putaria aqui. Não vai rolar, entendeu? Não, isso é imprescindível, ó. Eu fiz um trabalho
de moral e ética que a gente abordava isso. E qual que era a discussão que a gente estava tendo, né? Até nas aulas de inglês, eu trabalho numa escola, na Times, e a gente tem a oportunidade de fazer uma aula de filosofia em inglês. Então, os alunos que estão no nível intermediário ou avançado, a gente conversa. Então, isso é legal porque é homem e mulher ali conversando, sem ser de uma maneira dogmática. Qual que era a pauta ali, né? E acho que foi até um aluno que colocou, que era o seguinte: tá, mas como que você vai chegar, com base no que você vai chegar e vai falar assim, olha, sua cultura tá errada, né? Então, assim, será que a gente está fadado a cair num relativismo, né? Que, assim, não vai ter certo e errado. Então, eu achei que você ia, quando você falou lá de uma tribo, você ia mencionar aquela tribo que eles cortam o clítoris das mulheres porque é errado elas sentir prazer. Não sei se... Achei que você ia falar até disso, né? Então, ou a gente tem culturas no mundo aí, por exemplo, e existe um estupro institucionalizado. Um cara lá de 70 anos pode casar com uma menininha de 10 e é cultural. Então, assim, qual que tá o erro aí? A gente atribuir um juízo de valor falando assim... A gente tem aquele senso comum de cultura ser algo erudito, né? Ah, você não tem cultura. Parece que a pessoa tem que ouvir Mozart, pintar ali, sei lá, para entender de cultura. E cultura, cara, é só uma produção. Se for na antropologia, a definição mais comum é assim... uma produção do humano ali, de alguma coisa, de um grupo. Então, assim, o funk nesse sentido é cultura, a pichação na parede ali é... Novamente, eu não estou fazendo juízo de valor. Então, quando a gente vai falar nessas questões aí culturais, históricas, você vai ter que, primeira coisa, identificar qual que é o juízo de valor. Então, o juízo de valor que eu acredito que tanto eu e você defenda, você não aparenta ser uma psicopata, nem sociopata. Já fiz o teste, gente, eu não sou psicopata. Não, manda o link para mim depois. Não, Vou mandar. Que é o seguinte, a gente tem uma existência potencializada, tanto em termos individuais aí, né, como de espécie. E um negócio que é sensacional de você descobrir pela neurociência aí, a gente tem aí no nosso cérebro os neurônios espelhos e tem algumas células que ajudam a gente no comportamento social. Eu acho que são células fusioformes, né, o formatinho dela, se eu não me engano. Mas qual que é a função desses neurônios aí? Fazer com que a gente tenha um comportamento empático. Dentro da natureza, né, é eu me colocar no local do outro ali, né, para eu tentar sentir a dor do outro. E aí, se você for estudar por que sai lágrima do olho, por que a gente chora, por que a gente ri de maneira, às vezes, até compulsiva quando tem alguém rindo ali, é a ativação dessa região do seu cérebro. Então, no momento que você vê uma cultura ali que faz isso com um grupo, né, e aí você se sente mal, o que está acontecendo? Você está tendo essa ativação dessa região do seu cérebro. Por quê? Ó, eu estou fazendo uma análise não simplista do fenômeno. Por que eu deveria me preocupar com aquela mulher que está se fodendo? Já que eu sou homem, então, se você pensar no seguinte, ó, pensa num cara que está numa posição privilegiada. Então, pensa num cara branco ali, que tem grana. Ele está ali no topo da pirâmide social. Ele vai falar, mano, por que eu vou abrir mão de recurso pelo outro ali? Né? E como que eu vou convencer alguém daquela cultura, por exemplo? Então, para eles que foram ensinados assim, eles vão falar, cara, mas tá bom sempre. E é um argumento que as pessoas dão, né? Não chega nem a ser um argumento, né? É uma justificativa. Mas sempre foi assim. Tá. A gente tem uma região do nosso cérebro que vai ser ativada ali. Então, por que existe esse fenômeno a gente vê nos nossos grupos? Tanto lá, igual você falou, na Índia. Aqui no Brasil, a gente tem assim, né? A gente tem um movimento que às vezes parece que está indo mais para um lado ou mais para o outro, né? Mas eu deduzo que isso seja uma maneira de equilíbrio, entendeu? Não assim, equilíbrio no sentido bom, mal, certo e errado. Mas a gente vai ter um impulso, e aí tudo que você falou ali, eu vejo como se fosse uma manifestação. Alguém nos comentários citou o Jung, que é justamente do nosso inconsciente coletivo. Então, na hora que a gente precisa, né, que a sociedade tenha um certo equilíbrio, no sentido de ter uma freada na reprodução, a gente vai ter uma manifestação desse impulso aí. Né? E talvez isso pode ser que essa análise esteja incorreta, tá, gente? É só uma dedução que estou fazendo ao vivo aqui com vocês. A gente está fazendo a live ao vivo, né, Enio? A live é ao vivo, adorei, gente. Olha, a tecnologia dá demais. Então, ó, eu acho que vai ser difícil você conseguir convencer alguém, assim,
simplesmente chegar lá e falar, ó, você não pode, mulher, casar e ter filho. Não você não pode, mas você não pode ter a sua existência, não sei, com esse objetivo apenas. Você deveria buscar aí outras coisas. Aí a mulher pode falar, tá, mas eu não quero. Não, mas a minha visão de mundo sobre o que você quer está mais correta do que a visão do que você quer. E onde que dá a sinuca de bico? É o seguinte, religião. ó. Eu não acredito que a gente tenha livre-arbítrio. Então, a dedução que eu fiz, ó, isso um monte de gente discorda de mim, eu entendo, porque é difícil você falar assim, é óbvio que eu escolhi comer pudim hoje e não comer feijoada. Tá, você acha que você escolheu, mas na verdade você não escolheu. Então, a manifestação que a gente tem no nosso comportamento vai ser uma manifestação desse determinismo biológico aí. Então, a única maneira de uma sociedade, na prática, parar de ter esse tipo de comportamento é ser algo espontâneo. O que a gente pode fazer é justamente argumentar e mostrar para eles, ó, você tem esse caminho aqui. Informação. E quem vai defender no aspecto político, aí você tá ferrado, cara, porque é o seguinte, ó, é a única maneira de um arranjo social, ou seja, um grupo de indivíduos que vão ali coexistir. A única maneira dele ser ético, e quando eu falo ético, eu quero falar naquele arranjo mutualista, que haja uma troca mútua aí aos envolvidos, é se esse arranjo for voluntário. Então, assim, a partir do momento que a mulher está lá na tribo e ela pode sair e ela escolhe ficar ali, a gente vai ter meio que a distinção, tá? Ela pode escolher ficar ali porque tudo que ela conhece está ali, ela não tem capacidade de sobreviver fora daquele arranjo, porque a vida inteira dela foi condicionada a ser aquela pessoa, a persona dela, né? O eu dela está vinculado ao membro daquele grupo, então é muito difícil você conseguir se desvincular, porque a gente quer ser aceito pelo grupo ali, que vai aumentar nossas chances de sobrevivência. Então, assim, você percebe que não é uma escolha, então é burrice às vezes a gente colocar... E quando eu falo burrice, gente, ó, não é algo pejorativo. O que eu acho que é o burro? O cara que potencializa a própria extinção querendo potencializar a própria existência. Então é um erro na escolha de meios. É burrice a gente julgar no sentido de, lá, a pessoa culpada pelaquilo ali, ou a gente colocar, sabe, lá, tá vendo? Você mereceu tal coisa. É uma manifestação natural. E se o arranjo ele não é voluntário, você está obrigando indivíduos a participar dele, você está escravizando pessoas. Então, você usar a sua cultura, a sua religião, né? Ou falar, por exemplo, as pessoas agora têm a questão do divórcio, né? Então, por muito tempo, a pessoa era obrigada a ficar num relacionamento e as pessoas romantizavam, às vezes, olha, estão lá 50 anos juntos, você não sabe, né? Se a pessoa engoliu um monte de sapo ou não. Com certeza. Então, o único caminho que eu vejo, para a gente ter uma sociedade ética nesse sentido aí, de realmente a mulher ser completamente livre, no sentido de não ser escravizada, seja lá por dogmas, por religião ou por alguma filosofia política que seja, é o arranjo ser voluntário. Isso é muito difícil porque parece a pessoa vai falar que eu estou sendo utópico, mas a gente aqui agora está fazendo um exemplo de um arranjo mutualista. Você falou, Mike, vamos fazer uma live? Eu falei, vamos, onde? A gente faz aqui, a gente combinou e está fazendo. Não te obriguei a ficar aqui, você não me obrigou a ficar aqui. Então, essas relações, elas acontecem. O fato da maior parte do mundo ser um arranjo predatório, né, não muda isso. E assim, você se considera uma feminista? Ou você não gosta de dogmas? Ou como que você vê essa questão? Porque o que a gente está fazendo aqui, eu acho muito raro. É difícil eu ver justamente homens e mulheres conversando, igual a gente está fazendo aqui, né? Então, como que você vê essa questão? Você participa de algum grupo? Você conversa com isso com outras mulheres, né? Olha, isso que você está fazendo ali, analisa dessa maneira. Como você vê essa questão? Em primeiro lugar, eu vou abrir um parênteses aí no que você falou sobre as amarras mentais, né? Que nós temos muitas amarras mentais. E isso muitas vezes é imposto por religião, por política, e é muito difícil a gente quebrar de fato esse tipo de coisa, porque é o que a gente estava falando, não pode chegar lá e impor a minha vivência e colocar aquelas pessoas numa bolha de experiência.
né? Então eu vejo muito, muito dessa forma. A religião tem total influência, sim, nas pessoas, porque se a gente for parar para analisar, os países em que as mulheres são mais reprimidas são países com uma religião judaico-cristã, não querendo discriminar, não falando que é certo ou que é errado, mas é verdade, né? É uma análise, Então, né? Mas essas religiões abrâmicas, elas são patriarcais, né? Tanto que, assim, quando qualquer judeu, muçulmano ou cristão, se você falar, imagina Deus, vai imaginar o arquétipo do velho de barba branca, né? Ou vai imaginar um sim, homem. Tanto que eles falam ele, não fala, tipo, isso, ou Deus, né? Por mais ou que quando aquela a pessoa energia. tá analisando ali, né? Beleza, mas acaba vendo como homem mesmo, né? Exato. Então a gente vê, né, essa ocorrência de mulheres mais reprimidas nesse tipo de lugar, né? A gente vê isso de forma clara. Ou não, porque na Índia tem muito disso e mesmo assim não é uma religião, não segue essa linha. Claro que existem exceções, né, gente? Mas tô falando de casos assim, no geral mesmo. Agora sobre eu ser feminista, tá? Eu sou uma pessoa com ideias feministas, sim. Eu tenho essa ideia de igualdade, sim. Eu tenho toda essa questão de, olha, assim, a gente tem que se empoderar, a gente pode fazer as mesmas coisas, ainda que, não me julguem, tá, por favor, mas em termos biológicos, nós não vamos conseguir fazer tudo. São tipos de corpos diferentes, com funções diferentes. Pode ser realizado? Sim, pode, mas talvez não tenha a mesma eficácia, entendeu? Talvez não seja, não é porque é proibido, entendeu? Não tem sei lá, uma faixa amarela falando assim, você não pode pegar peso. Você pode. Seu desempenho vai ser tão bom Sim. quanto? Não sei, depende muito de Não, fatores biológicos também. Né? Mas a questão da igualdade, sim, social, eu acredito. Acredito que as mulheres, elas têm que, Uhum. precisam, sim, dessa liberdade, né? Ainda que seja algo ilusório. Elas precisam sim dos direitos delas, precisam sim se impor, porque eu vejo muitas mulheres em casamentos destruídos por comodismo, por estarem no pé de uma pessoa, ser dependente mesmo de alguém. E eu acho que isso não deve existir. Eu acho que a questão de salários iguais, sim. A questão do voto que a gente conquistou lá atrás também, Mara, entendeu? Essas questões do feminismo eu defendo com unhas e dentes mesmo, tá? Então, eu acho que é super válido. Só que outras questões do tipo assim, chegar aos extremos, né? A gente tem o feminismo que funciona como uma igualdade e a gente tem um feminismo que ele funciona da mesma forma que o machismo, ele reprime o outro, né? E nesse ponto não é válido, não acredito que seja válido. Eu acho que se quer igualdade, você não precisa ficar... gente, tá caindo. Você não precisa ficar colocando o outro numa situação, como que eu vou explicar? Num lugar de inferior. Você não precisa disso. Se você luta pela igualdade, você não precisa inferiorizar o outro, tá? Então eu penso assim. Eu interpretei o que você falou, se estiver errado aí me corrija, você está defendendo uma relação mutualística ética. Então, assim, se você, homem, quer fazer tal coisa, então, dentro da lei, a mulher deve ter o direito de poder fazer a mesma coisa. É basicamente isso, certo? Perfeito. Aí você mencionou um negócio, eu não lembro agora, caralho, velho. Qual que era? É uma feminista que ela estava conversando num programa de TV, né? E ela falou sobre as questões de gênero mesmo, né? E aí as pessoas fazem algumas análises só pautado na sociologia e ignoram a biologia, né? Falando assim, não, todo mundo nasce bissexual e aí a construção social vai você fazer virar hétero ou bi ou homo, né? Assim, está ignorando um aspecto ali que é o aspecto biológico. Então, igual você falou de uma maneira perfeita, não estou falando que é certo ou errado, só estou descrevendo. Né? Tem um monte de mulher com muito mais força física que eu tenho, né? Normal, do mesmo jeito que a gente tem uma predisposição genética a Vai fazer pegar peso algumas com a Graciela coisas. Barbosa, por exemplo. Não, nossa, eu vou sair na mão com a Ronda Rousey. Eu não aguento 2 minutos aquela mulher lá me dá uma chave de braço, né? Ou de perna. Sim. Mas a questão existem essas diferenças, mas as pessoas têm que parar de fazer. Se você quer buscar a verdade, cara, você não pode fazer uma análise normativa sem antes fazer análise descritiva. O que é análise descritiva? É entender o fenômeno, né? Então, aí se a gente pegar esse aspecto da sociobiologia aí, ó, eu vou fazer uma reflexão aqui, ó, quem estiver assistindo aí, vocês falam se faz sentido ou não. Porque a gente vai ter momentos aí, né, que parece que um grupo vai usar o outro como recurso aí. Então você pensa
Você pega ali, por exemplo, quando eu falo em macho e fêmea alfa, gente, tá? Não é o meme, né? Macho alfa, fêmea alfa. É os machos e fêmeas aí com acesso aos melhores recursos escassos. Então pega um grupinho de macaco ali, por exemplo, vai ter o macho alfa ali e como que ele tem esse status de alfa? É pela força, velho. Ele vai sair dando porrada, dá pescotapa nos outros macaquinhos ali, vê a macaquinha dando sopa lá, ele vai lá e come ela, come no sentido sexual aí, né? E assim, ele se impõe pela força, ou seja, ele impõe a relação predatória, não no sentido de consumir e matar ali os outros, mas ele trata eles como meros recursos. Isso é extremamente comum entre humanos, gente. E eu nem tô falando de luta de classe e tal, não. Eu tô falando de um grupo de seres humanos que, se eles puderem, se eles tiverem a oportunidade, eles vão querer se impor pela força. Tá? E aí você pode pegar o Manifesto Comunista, pega aí o Capital do Marx, pega, por exemplo, o Manifesto Libertário lá do Rothbard. Tem vários filósofos de filosofia política que eles vão descrever isso às vezes com outros termos, né? Mas o fenômeno é o mesmo. É um grupo que ele tem acesso a privilégios, aí você pensa na pirâmide de Maslow ali, que é as nossas preferências, né? Então ele vai simplesmente tratar o outro como um recurso porque ele pode, né? Só que ao mesmo tempo, se eu tiver, por exemplo, um grupo específico que consome, que mata o outro, o que vai acontecer na natureza? Para a natureza, quando a gente tem troca de material genético, aumenta nossas chances de sobrevivência, porque caso haja uma mudança no meio, o organismo ali que tem material genético diferente, ele está mais apto a se adaptar, ou seja, a sobreviver. Então, esse é um dos motivos que é burro qualquer tipo de movimento assim eugenista, seja ele elitista em termos de raça, por exemplo, ou uma feminista radical que fala, não, mata todos os caras, corta o pau e a gente se reproduz no laboratório, ou os caras que são extremamente misóginos, no sentido de, não, faz boneca sexual, robô e foda-se mulher, entendeu? Para a natureza, isso jamais vai acontecer, gente. Jamais, cara, que arrogância. Não, é assim, analisando a história até aqui e pegando esses estudos aí de sociobiologia, sempre vai pender a um equilíbrio. Então, assim, os fenômenos eles vão acontecer, queira a gente ou não. Parece que é burrice. Fala, velho, tava ali os caras de boa, por que aquela galera foi fazer guerra com aquela galera ali? Então, pode ser que essas manifestações sejam um movimento de equilíbrio entre a galera que se reproduz aí e a quantidade de recursos escassos. É como se a natureza desse uma de Thanos aí. O que eu estou percebendo que está acontecendo hoje, né? A gente está tendo essa busca pelo saber aí, pelo intelectual. Eu quero descobrir o que é as coisas aí. Então a gente está vendo o pessoal... Cara, tem moleque aí de 15 anos, 16 anos que vem falar comigo, né? Eu falo moleque é o termo, tá? Homem e mulher, gente. Que eu vejo que está estudando filosofia, tá? Nossa, teve um que comentou comigo aí, falou, cara, eu quero virar neurocientista, tal. Então a gente está buscando entender esses fenômenos. E a tecnologia, né, ela influencia nesse dinamismo. Então a gente tem do lado dos homens aí, ó, o grupo dos incels, por exemplo, que é o celibato involuntário, que é aquele cara... Pensa no cara que tá lá embaixo na pirâmide, tá? É o cara assim, magrelinho, gordinho, baixinho, tímido, tá? Aquele estereótipo de ser o nerdão isolado que sofre bullying. A gente tem isso, né? Eu tenho muito contato com esse público, né? Por causa dos vídeos que eu faço, eu tava em alguns grupos, né? E isso a mídia ignora, tá? Porque são homens que são vistos assim de maneira repulsiva. E aí, qual que é o problema? Dentro desse grupo de homens, a gente tem alguns fóruns que são extremamente perigosos, no sentido assim de... É aquele cara que você vai imaginar entrando no cinema com metralhadora para matar todo mundo, sabe? Que realmente tem ódio de mulher, né? Por que eu estou descrevendo isso? Porque eu não julgo isso como algo assim... Eu não falo, lá, o demônio. Porque se você entender o fenômeno de maneira natural, do mesmo jeito que eu entendo uma feminista radical que vai falar assim, nossa, eu queria que acabasse todos os machos da Terra, que fosse extinto, assim. Eu entendo de onde que vem, é um mecanismo de defesa. Eu acho que o grande da questão aí, que pode acabar com essa briga burra, é quando você perceber que ambos querem a mesma coisa. Aí você vai ter que fazer uma análise, qual que é a melhor maneira de eu obter esse fim. Aí, assim, é difícil você imaginar uma sociedade, né, que as pessoas tenham direitos iguais,
se eu tiver um grupo que detém o monopólio da força, um grupo que escraviza os outros. Então, assim, gente, será que não tem solução? A gente nunca vai viver num mundo de direitos iguais? Não, a solução existe. É eu incentivar um arranjo mutualista, né? Sim. Só que esse tipo de conversa, assim, tem que ser extremamente comum, né? E aí nossa parte está sendo feita, a gente está conversando sobre o problema, pelo menos, né? Eu acho que seria muito importante a gente naturalizar, tornar natural mesmo esse tipo de diálogo, sim. Até porque, assim, eu sou mulher, você é homem, muita gente deve estar torcendo o nariz. Por que ele tá falando de empoderamento feminino se ele é homem, entendeu? Se a gente pegar uma feminista, sabe, radical, ela vai pensar isso. Só que você pode ter a consciência pelo outro. A gente volta naquela parte da empatia, do compreender o outro e de estar perfeitamente em sintonia consigo mesmo para falar assim, poxa, eu não sou tudo isso. Eu sou alguém, eu tenho minhas qualidades, eu tenho sabe, o meu eu. Eu não preciso recriminar o outro, não preciso inferiorizar o outro, entendeu? Quando você tem consciência primeiro de si mesmo e empatia, as coisas elas tendem a fluir melhor. Entende? Isso está faltando para a sociedade, porque as pessoas são extremamente egoístas. Ó, um ponto que você fez eu lembrar agora é o seguinte, ó. Gente, homens, ó, você cueca assistindo essa live, para de olhar pros peitos dela, olha aqui pra minha cara. É o seguinte, ó. Não, é foda, velho. Ainda bem que eu já tava pensando, ó, dependendo da galera assistindo aí, ó. Dependendo da galera assistindo, eu vou dar uns print e vou postar lá na página do Seca Vagina. Ó, você homem aí assistindo. Tenha amizade com mulher, cara. Você, mulher assistindo, tenha amizade com homem, mas assim, ó, por mais que você ache a pessoa atraente, tenha amizade sem aquele interesse de você querer ficar com a pessoa. Por quê? Você vai aprender, isso vai ativar aí o seu neurônio espelho, você vai entender como que é a visão do outro, você vai ter outra perspectiva. Isso vai até te tornar uma pessoa mais interessante, uma pessoa mais agradável de conversar. Porque assim, eu adoro conversar com mulher que tem um monte de amigo homem, por exemplo. Por quê? Porque assim, eu tô falando com uma pessoa normal, não tem essa distinção sabe, na interação. Ah, falar com homem, falar com mulher, é a mesma coisa, cara. E assim, se você, homem, tá acostumado a ficar na presença de mulheres, você conversa com mulheres, sabe? Não é uma relação superficial, sabe? Trabalho junto ou estuda junto. Não, você troca, vai tomar uma breja, faz alguma coisa junto, aí conversa de tudo. Isso enriquece, porque assim, você automaticamente vai criar esse senso de empatia, vai se colocar no local do outro aí, né? Você comentou... nossa, o que esse cara tá falando de empoderamento feminino? Uma das causas aí que muita mulher vai falar, né, é de existir uma sociedade patriarcal. Então, se não tiver diálogo com o homem aí, no caso, que nesse problema específico de mulheres conseguindo poder é parte do problema, você vai ter duas soluções, mulher. Então, você vai pegar e vai matar os caras, né? Porque como você vai convencer o cara a mudar a postura dele se você não conversa, né? Se você não tem, né, nenhum tipo de contato com a pessoa, como que você vai criar uma relação aí que você tenha credibilidade para se quer começar um diálogo e convencer ela, né? Então, o primeiro ponto que as pessoas pecam é nisso. No grupo do Bolinha aí, o grupo da Luluzinha não conversa, né? Então... Sim, esse distanciamento é um problema, né? Essa questão de um ficar aqui num patamar, outro em outro, e ninguém conversa, ninguém se entende, e todo mundo prefere ignorar a situação, falar assim, é assim mesmo, não vai mudar, entendeu? Sabe, tudo pode mudar, as coisas elas mudam, né? Só que a gente precisa trabalhar para que as coisas mudem. Uma pedra, ela não vai se lapidar sozinha, você não vai deixar, ô pedra, vamos lapidar aí, miga, fica aí tranquilo, não vai acontecer. Exige um trabalho, né, gente? Existe toda essa questão. Então, esse distanciamento, ele atrapalha bastante mesmo. E sabe de onde vem o problema? Ó? É o seguinte, o movimento que a gente tem aí que gera esse tipo de preconceito, né, e esse senso assim, de tribalismo, é que o outro interpreta que aquilo que está acontecendo ali vai potencializar a extinção dele. Então, da onde que tem um grupo aí de homens que têm ódio por mulheres, um grupo de mulheres que têm ódio por homens? A interpretação dele, ó, esse aqui é a solução do problema, meu amigo, minha amiga. Se você quer que um cara pare de ser misógino, ou se você, homem, quer que uma mulher pare de ser misândrica, você vai ter que provar para ela que aquele comportamento potencializa a extinção dela e não
a existência dela. Olha, se você agir assim, você está potencializando a sua extinção. Porque o que vai acontecer? Para quem está no poder, gente, é excelente que a gente tenha a sociedade toda dividida em nichos e tá um nicho tretando com o outro ali. Quem está no poder está ali, ó, comendo pipoca. Continue aí, seu gado. Né? Só o Michael Jackson não se vê, né? Não. O meme do biridinho. Não, é. Então, assim, eu não sei, você conversa muito com as suas amigas sobre isso? Você recebe muito feedback, sabe? Tipo, ai, sei lá, comecei a conversar com o cara ali, aí já percebi que o cara falou tal coisa, já fugi. Ou adorei aquele, nossa, o boy era lindo, não sei o quê. Aí abriu a boca, já falou que não sei o quê. Aí já secou a vagina, né? A menina já correu para as colinas. Porque, ó, eu vou falar um negócio, eu queria ver sua visão. O medo dos caras, né, nessa questão de machismo, feminismo, né? Eu vou evitar machismo e feminismo, vou falar de misandria, menos questão de ódio e misoginia. O medo maior dos caras cara, eu me relacionar com uma mulher e isso acabar com a minha vida. Como assim, velho? A mulher é o demônio? O cara acha. O primeiro medo é do cara se apaixonar. Não, velho. O primeiro medo do cara foi ela que falou, não foi eu. O primeiro medo é do cara se apaixonar e, tipo, virar o escravoceta, sabe? Tipo, da pessoa pegar ele ali e tratar aquele cara pra venerar ela. O segundo medo é do cara começar a morar junto com a pessoa e aí, sei lá, o cara demorou anos pra construir o é da hipergamia, sabe? Tipo, perder tudo que ele tem por causa de um divórcio, algo assim. Esse é o medo que os caras mais têm. Alguns até evitam ter amizade com mulher, né? Isso eu tô falando com, assim, os comentários que eu recebo no meu canal quando eu faço esses vídeos de macho e fêmea, né? E tem um medo também de levar chifre, que isso é um medo de relacionamento em si. O cara fala, cara, mulher tem muito assédio, tem um monte de cara no pé, vai ficar com mulher bonita, não sei o quê, vai levar chifre, não sei o quê. Então, os medos mais comuns são esses, né? Quais são os receios e medos mais comuns que você percebe, assim, conversando com outras mulheres, que elas te falam, tal? A gente tava naquela conversa lá do grupo, né? As meninas mandando algumas coisas, tipo assim, nossa, o cara veio, falou merda, e tem toda essa questão. Mas eu acho que o que eu mais vejo, assim, de meninas que falam comigo, de amigas minhas que falam assim, olha, Yennefer, eu tenho um problema aqui, eu não consigo entrar num relacionamento porque eu vivi um padrão no passado e eu não quero repetir. Então, eu acho que traumas causados por alguém, né, afetaram, assim, tipo, de uma forma absurda, e a pessoa, ela simplesmente criou um bloqueio em relação a isso, né? Então, a gente vê medo de traição, sim. A gente vê o medo da submissão, sim. Entendeu? Porque tem cara controladora, assim como tem menina controladora também. Então, esses são os maiores queixas que eu recebo mesmo das minhas amigas. Eu tenho medo de ser traída. Eu tenho medo de ser submissa. Entendeu? As pessoas, elas vivem assim, e de traumas passados mesmo. Eu tenho medo de me machucar. Nem sabe com que vai se machucar, mas tem medo de se machucar. Entendeu? Vocês não têm um motivo, eu só tenho medo de me machucar. Como? A pessoa machucar fisicamente, de forma psicológica, o quê? Machucar o quê? A pessoa cria barreiras, né? Você, amiga da Yennefer, vendo esse vídeo, vou aproveitar, esse é o momento merchan. Aqui no meu livro, você vai ter um capítulo sobre dor e tédio. Chega. Nesse capítulo, agora falando sério, a gente vai falar o que é dor e o que é o tédio. Então, ó, não tenha medo de se machucar, velho. Se machucar é da hora. Não, deixa eu explicar, né? Não, calma. O cara gosta de apanhar. Calma. Não, calma. Ó, o dor e tédio são mecanismos potencializadores da sua existência. Quando você está sentindo dor ou tédio, seu cérebro está falando, ô arrombado, se você não se mover, né, se você não fizer nada, essa situação vai potencializar a sua extinção. Não em sentido consciente, né? Não é que seu cérebro tá lá, um bichinho assim, fala isso, não é isso que eu tô falando. Macaquinho tocando prato. Né? Não, sabe? Ai, Kelly camiseta, não é assim, velho. Aquele meme do cérebro. Não, mas ó, quando você se machuca, né? O que vai acontecer aí, ó? Vamos pegar assim, de maneira pragmática. A pessoa te chifrou um relacionamento. O que aconteceu? Se você estava num acordo monogâmico com essa pessoa, o errado foi ela. Você pode ter feito alguma coisa, né, ou deixado de fazer que o interesse da pessoa, a atração dela diminuiu. Pode, mas isso não justifica o mau caratismo dela de romper um acordo que vocês tinham. No caso, isso é um relacionamento monogâmico aí. Ou seja, então, o erro está na outra. E assim, só doeu porque você criou uma versão da realidade, você criou uma versão daquela pessoa,
Você projetou aí, o amor romântico às vezes atrapalha um pouco nesse sentido, né? Mas você projetou uma versão daquela pessoa na qual ela nunca ia te machucar. Se ela te machucou, o que aconteceu? Você descobriu que a realidade é diferente da versão que você imaginou. Onde está o erro? E aí eu vou recomendar esse livro aqui, ó, do Walter Rizzo, Desapegue-se. Você se apegou a essa versão que você imaginou da pessoa. Às vezes ela nunca existiu. Tem gente que é filha da puta, cara. O cara se finge de príncipe encantado, a menina finge que é a donzela em perigo para você ir lá matar o dragão, né? Então, gente, o erro não está em você. O seu erro foi ter sido ingênuo, mas às vezes você só vai ter essa malícia aí depois se foder. Aí você vai criando filtros, né? Tem uma amiga minha que ela fala, cara, nossa, eu passei por um relacionamento abusivo. Um beijo, Pamela, se você estiver assistindo aí. E ela fala, cara, olha, depois eu fui desenvolvendo filtros. Quando eu começo a conversar com o cara, ele já faz alguns joguinhos aí eu já percebo, né? Então, o que está acontecendo? A pessoa está vivendo tanto no passado por causa de um trauma, e isso está afetando o futuro, que ela nem chega a se relacionar, né? Então ela ignora o presente por causa de um trauma. Só que a dor e o tédio, né, são mecanismos que a gente usa aí para você crescer, evoluir. E quanto mais doer, ó, você perdeu alguém que você amava muito na vida aí, ó, a dor que você sente, ela é diretamente proporcional ao bem que aquilo te fez. Seja até um motivo assim, a pessoa que você amava morreu, cara, que é um bagulho que acaba com o seu chão, velho. Ou sei lá, houve uma... Vocês deixaram de ser compatíveis, aí você leva um pé na bunda. Por que dói tanto? Porque você tinha algo na sua vida que era uma fonte ali de prazer, não só prazer sexual, né? O companheirismo que você tem, o carinho que você tem. Por isso que dói, gente. O estresse seria se não doesse, que aí alguma coisa ali não está funcionando. Então, cara, ó, seja um dia, 10 anos, 100 anos, 3, 2 meses que você for feliz com alguém, né? Parece agora coisa de coach ali, a Dr. Seuss, né? Não chore porque ele acabou, sorria porque aconteceu. Vai te ensinar, entendeu? Então não tenha medo, né? Isso tô falando aí, brinquei com as suas amigas, mas vale para os caras que estão assistindo também, né? Mais uma coisinha aqui, ó. Tem algum nicho aí que às vezes procura você, que você trabalha com cartas também, né? Como que funciona? Sim. E tem muita gente que fala assim, ai, joga pra mim aí, ou ai, me ajuda a desapegar disso, daquilo. Como que funciona essa questão? Quais são assim, os pedidos mais comuns que você recebe? Se a pessoa quiser aprender, né, sobre ocultismo também, depois eu queria que você falasse um pouco sobre isso, com mais dicas. Mas vamos por partes aí, que minha cabeça já estava Nazaré de novo, ó. Quais são os pedidos mais comuns que você recebe nesse sentido? Olha, em se tratando de amor, tá? Porque eu vou falar que 95% das pessoas que chegam até mim é para perguntar de boy ou de mina, né? Então a gente já vem e fala assim, nossa, o que está acontecendo? Perguntas, é o amor da minha vida? É a pessoa da minha vida? E eu sou muito direta, eu falo assim, gente, você acredita realmente em pessoa da vida? Né? Eu acredito numa questão de, tipo assim, olha, é uma pessoa que pode ser compatível com você, sabe? Outra questão que eu sei, mas ele me trai? Ele vai vir atrás de mim? Ele não sei o quê. Gente, aí você pergunta, você fala, tá bom, vamos lá. Ó, essa pessoa tem essas qualidades, você abre o jogo, você vê, assim, dois lados da pessoa, porque ninguém tem uma face só. Nós temos a nossa dualidade, as nossas nuances e, enfim. Quando a gente abre as cartas, a gente fala, ó, fulana é assim, acontece isso, o relacionamento de vocês pode dar certo. Eu nunca determino pra pessoa, tipo assim, vai dar certo. Porque se ela fizer merda, vai dar errado, gente. Não tem como falar isso. Entendeu? Então, assim, ó, pode ser compatível ou não, pode funcionar ou não, pode voltar ou não. Quando a gente fala de tarô, de cartomancia, de baralho cigano, ou de qualquer outro oráculo, a gente está falando de tendências. Porque as pessoas são donas do próprio destino. Elas determinam o que elas vão fazer a partir desde que elas receberam aquela informação. Se eu chegar e falar pra você, Mike, amanhã você vai encontrar o amor da sua vida. Você tem duas opções. Você pode ficar muito feliz e, tipo, sabe, ficar vidrado naquilo, ou você pode simplesmente seguir sua vida e falar, tá bom. Entendeu? Então é muito questão de livre-arbítrio também. Então por isso a gente trabalha com tendências. Eu vou chegar, Mike, ó, pode ser que você encontre alguém legal. Se... né? Tal. Então é assim Bernadette. Que funciona. A Bernadette está no mercado?
E a gente trabalha com essas tendências. Então, eu sou muito clara com as minhas consulentes, com os meus consulentes, eles sabem disso. Inclusive, tem alguns me assistindo aí, eu tenho certeza. Na questão da tendência, tá? Tipo assim, trabalho com, pode vir a acontecer, pode ser que seja, pode ser que não. Mas, geralmente, quando eu recebo pergunta de amor, é sobre um relacionamento que tá ali, tipo, a pessoa tá no modo fissura, sabe? Tá no modo obcecado. Normalmente é assim. Parece que a pessoa quer tirar o dela da reta, né? Olha, eu terminei com você porque foi a que a Jennifer falou pra fazer. Entendeu? Tá, e eu nunca falo isso. Eu falo assim, não é assim que funciona. Você pode fazer isso. Veja, analise. Essa consulta de cartas foi pra te fazer entender. Eu falo que a carta, ela funciona como um psicólogo, né? Ele vai te mostrar uma situação. Por exemplo, essa taça tá aqui. Se eu tô muito perto da taça, eu vou enxergar de um jeito. Se eu me afasto dessa situação, eu consigo enxergar de uma outra forma. E as cartas vão fazer com que você saia daquela situação como primeira pessoa e faça com que você enxergue como alguém que está de fora. Entendeu? E acho que isso ajuda bastante. É como se fosse um psicólogo. Claro que não substitui tratamento, viu, gente? Vale lembrar, por favor. Mas ajuda muito. O baralho que você trabalha, ele tem aquela questão dos arquétipos, né? Por exemplo, o nome do meu canal é Por que Canal do Trouxa? Né? Tem toda uma reflexão, mas tem a ver com o arquétipo do tolo também, né? Tá andando livre ali em relação ao precipício e ao protagonista da história, né? Eu gosto desse arquétipo do tolo. E a leitura que você faz é nessa base também. Isso eu aprendi com salve para você, Stefano, se estiver assistindo. O meu nome, o Yennefer, para quem não sabe aí, quem não assistiu The Witcher, eu não vou falar, né? Eu vou postar um vídeo lá no meu canal depois do porquê do nome, mas eu também trouxe como uma forma de representador, né? Eu não vou falar aqui, óbvio, mas depois eu vou comentar sobre. Com o Mike, inclusive. Mas falando dos arquétipos do baralho, peraí, ó. Fala do seu canal antes, aproveita e faz um merchan. É verdade, gente. Eu sou dona do canal Gruta da Feiticeira. Também tem uma loja online chamada Gruta da Feiticeira, tá? Então aí o canal é bem recente, mas tem bastante coisa legal. Inclusive vai ter tiragem coletiva para você que tá desesperado aí pelo Love, entendeu? Vai estar lá, desespero acabou. Passou, entendeu? Agora falando um pouco dos arquétipos das cartas. O que eu entendo como usar um baralho com arquétipos, tá? A gente tem duas questões. A gente tem a utilização para você, porque quando você joga para você, você vai ter uma visão, por exemplo, carta do chicote. Para mim é algo negativo. Mas se o Mike olhar de repente, para o Mike pode ser uma coisa sensacional. Chicote pode ser 50 tons de cinza. Não sabemos. Entendeu? Então eu acho que quando você tira para você, você tem uma visão dos arquétipos, o que aquilo significa para você, o que sua psique carrega, entendeu? Tem muito disso. Quando você joga para outras pessoas, ainda que tenha essa parte de arquétipos para você, também tem uma parte intuitiva. E tem uma parte de estudo também, que temos escolas diferentes de baralho, né? Então temos a escola europeia, temos a escola brasileira. Então cada uma tem uma interpretação também, além da questão intuitiva. Mas falando dos arquétipos para você, isso funciona assim, tá? Olha, os lírios para mim significam algo bom. O chicote é algo ruim, os ratos, para mim, é algo totalmente negativo. Mas se a outra pessoa pega o mesmo baralho, ela pode enxergar de uma outra forma, sabe? Então, sim, tem esse lance dos arquétipos, é bem interessante de trabalhar, porque é algo extremamente pessoal, né? E algo que, inclusive, a gente tem como trocar vivências aí com outras pessoas. Eu vou, inclusive, fazer uma semana da cartomancia para discutir isso com outros cartomantes e tarólogos, né? Que vai ser bem legal, justamente para a gente discutir essas visões de arquétipos. Vai ser bem interessante. Então, funciona assim. Funciona assim. Dentro disso, você comentou, eu queria entender. Tem alguma força, assim, meio que controladora de destino dentro dessa visão? Por exemplo, as tecelãs do destino, ou na visão, assim, religiosa de um Deus que sabe de tudo. Então, nesse sentido, o livre-arbítrio, né, não existe, porque se alguém sabe de tudo, não há como você fazer aquilo que a pessoa sabe que irá acontecer. Não que ela te obrigue a fazer o que vai acontecer, mas ela já sabe, né? Ou das tecelãs do destino, por exemplo, né, tem aquela coisa tipo, acho que vou cortar o seu fio. Ah, não, deixa. PlayStation 5 pra você, vai. Então, como que tipo a funciona roleta, isso? né, do Bom Dia e Companhia. PlayStation, vai sair o jogo da vida, entendeu? Não? Não, o jogo da vida, pode crer. Então, como funciona essa questão de determinismo, por exemplo? Tem alguma coisa
no sentido de destino, ou é completamente um livre-arbítrio caótico, assim como se tivesse tudo se configurando a cada movimento da pessoa? Como que é a visão dentro disso? Se a gente for partir de uma visão espiritualista, né, uma visão que tem toda a questão do espiritismo, a gente vai entender de karmas, a gente vai falar de vidas passadas, a gente vai falar de encontros que precisam se repetir para que pendências sejam, né, realmente coisas precisam ser finalizadas, tá? Mas a gente também tem essa questão de energias que pairam sobre aquele momento da vida da pessoa. Eu não acredito num destino, tipo, ó, você vai chegar ali, tipo, você chega no final do jogo da vida, ou você vende seus filhos, ou você vira o milionário do jogo. Não, eu não acredito muito nisso, tá? Eu acredito que tem energias que pairam sobre aquele momento, sobre aquelas pessoas, que determinam algumas coisas sim, tá? Dentro do livre-arbítrio delas. Claro, sempre. Porque se você falar pra alguém nas cartas, olha, fulano, você tem grande chance de voltar com essa pessoa, mas a pessoa não quer, você não quer, não vai acontecer, entendeu? Por isso que eu falo que as energias, elas trabalham também a favor do seu livre-arbítrio. Elas trabalham a favor de tudo isso. Não existe alguma coisa determinando que aquilo com toda certeza vai acontecer. Eu não vejo assim, tá? Mas agora, se você fala de questão de regência no baralho, sim, nós recebemos intuições de mentores, né? Eu, pelo menos, trabalho com uma mentoria. Tem pessoas que trabalham de forma intuitiva. E assim vai. Então, isso depende muito da visão, entendeu? Tem cartomantes, tarólogos que falam assim, nossa, com toda certeza isso aqui é do seu destino. Olha só, tecendo sua vida aqui, amado. Mas eu não vejo assim. Eu acho que o baralho é uma forma de empoderamento também, porque quando a gente conhece a situação a fundo, a gente consegue se empoderar sobre aquilo e assim seguir, tá? E isso nos faz donos da nossa própria vida, do nosso próprio destino. E eu acho muito mais bonito do que você falar assim, olha, alguém tá determinando uma história. E deixar na mão de Deus, sabe? Literalmente. Então, essa questão é assim, eu acho fascinante, né? Eu acredito, é o que eu falei antes, né? Que a gente é um bando de robô biológico. E antes, né, eu tinha uma visão que era, dentro da filosofia, eles chamam de compatibilismo, né? Que eu pegar, como se existe um determinismo, mas a gente ainda fizesse escolhas, né? Hoje eu já entendo que a gente só manifesta um comportamento. Então, vou dar um exemplo, né? Aí, vê se faz sentido para você, que até dentro da visão espiritual, né? Eu achei muito interessante que um dos debates que eu tive, assim, com um cristão, né, ele falou, não, cara, Deus dá o livre-arbítrio para você. Aí eu falei, cara, você acredita na Bíblia? Eu falei, aí ele mencionou alguns trechos, eu mencionei a história de Jonas, por exemplo. Que, assim, cai numa contradição que o destino de Jonas é ir lá e pregar em Nínive. Então, ele pode querer fazer o que quiser. Assim, Deus não obrigou ele, só fez o cara ser jogado no mar e comido num peixe, mas não foi obrigado. Fica ali no meio dos peixes podres na barriga do peixe. Tudo bem, mas não obrigou, né? É tipo assim, você põe um 38 na cabeça e fala aí, ó, lambe meu pé. Não, eu não vou te obrigar. Você pode levar um tiro, cara, não tô te forçando. Tem duas opções, então, dois assim, caminhos, nessa visão, entendeu? Então, assim, não tem como, a não ser que haja... É que eu falei, as exceções que eu coloco nesse meu determinismo biológico existencial, aí é o psicopata e o sociopata, né? Mas ele ainda quer estar no topo da pirâmide ali, né? Mas é assim, a gente vai ter uma versão a algo que a gente considera que potencializa a nossa extinção e vai ter um impulso, né? A gente vai ser meio que... vai na direção daquilo que a gente considera que potencializa a nossa existência, tá? Aí vamos voltar a algumas casas. Isso, ó, considerando ainda que a gente exista um plano espiritual, tá? Ninguém escolhe existir. Então, essa é a primeira premissa que eu uso. Aí a galera já torce o nariz. Não, Mike, mas aí eu estava lá em Oblivion, aí eu olhei e falei, eu quero encarnar nesse tempo, nessa família, tá? O filme Mr. Nobody lá, Senhor Ninguém, aborda essa questão, muito legal. Tá, mas olha aí, você já existia como um ser espiritual. Você não escolheu, porque, ó, filosofia é legal por causa disso. Você consegue ter algumas certezas aí que elas são com base numa verdade que, se você tentar provar que aquela verdade está errada, você confirma ela. O raciocínio é assim, ó. Para você fazer qualquer coisa, você antes precisa existir. Então, para que você possa fazer uma escolha, a existência precede o agir. Então, se você não existe, você não escolhe, você não age. Então, o primeiro ponto é, alguma coisa ali, pum, acendeu a luz. Então, você percebeu que você existe. Você entrou no jogo sem decidir as regras. Então, a maneira que o universo funciona, desculpa, cara, você não escolheu. A maneira que você funciona, os seus genes, você não escolhe os seus genes. E eles, não é tudo, né? Porque a gente tem o
os genes e tem a parte do estímulo externo, né? Que é a construção social. São as duas coisas que vão fazer a sua autoimagem, a maneira que você vê o mundo. Cara, você não decide isso. Então, assim, você não decide como as coisas são e como elas funcionam. E você também não decide como você é e como você funciona. Chegou a pizza. Então... Tomara que sim. Ao vivo? A live ao Tomara vivo? que sim, Não. gente. Live ao vivo, Então... essas coisas. Então, olha que interessante. Se eu nascer numa determinada cultura ali, com determinados valores, então eu não escolho, ó, a época que eu nasço, eu não escolhi meus pais, eu não escolhi nascer homem, não escolhi nascer do jeito que eu sou. Só que isso vai determinar a maneira que eu vou estar inserido ali naquela sociedade, até o meu local social naquela sociedade, a maneira que as outras pessoas vão me ver a princípio. Você não escolhe, isso daí é que a galera torce o nariz quando eu falo, mas ó, você não escolhe os seus pensamentos. Como assim, Mike? Eu não escolho meus pensamentos. Você reconhece eles na hora que eles acontecem. Então, ó, se você for na neurociência, o pensamento acontece ali, é um resultado também de estímulo externo. Agora eu fiquei com vontade de comer pizza, porque tocou o interfone, eu lembrei de iFood, tá vendo? Você me obrigou, entre aspas, aí, a situação me obrigou a sentir vontade. E por que pizza e não lasanha? Porque faz tempo que eu não como pizza, fiquei com vontade de comer pizza. Pizza me traz lembranças boas, ó, entendeu? Então eu só reconheci o pensamento. E aí, as nossas emoções também, que são neurotransmissores e hormônios na nossa corrente sanguínea, né? Neurotransmissor na cabeça, o outro na corrente sanguínea. Eu também não escolho, não tem como eu bater o olho numa pessoa e escolher gostar dela ou não. Vai acontecer involuntariamente. Então, nesse sentido, a gente só manifesta esse determinismo biológico aí. E aí isso dá uma treta. Só que, quando você vai no aspecto espiritual, você troca o que eu falei dos genes pela sua essência. Você não escolheu o seu espírito, você... Pensando assim, ó, numa visão espiritual que eu tenho a minha carne aqui, né? E meu espírito é como se fosse o Power Ranger controlando o Megazord ali, né? Como se eu vestisse isso aqui, né? E essa carne aqui é efêmera e o espírito seria algo eterno, transcendente e tal. Pensa nessa visão. Eu também não escolhi o meu espírito, que determina como eu vejo as coisas, né? Uhum. Então, talvez a visão mais comum seja essa meio de um compatibilismo aí, né? Então, seja assim, as coisas funcionam de uma maneira e a gente pode escolher dentro das opções ali. Talvez seja essa. Sim. Você está falando ainda dentro do baralho, né? Uhum. Dentro das cartas. Sim, é como se eu estivesse te mostrando um mapa, entendeu? De um mapa do tesouro, por exemplo, vai. E você vai optar por onde você vai começar, porque não necessariamente tem um ponto de partida, entendeu? É como se você estivesse vendo, de fato, uma coisa de uma ótica externa, externamente, tá? O baralho, ele funciona assim. Se a gente for levar para o lado espiritual, muita gente vai falar assim, é o que eu falei, muita gente vai falar, destino, gente, tá traçado. E eu não vejo assim, o baralho para mim ele é uma ferramenta para compreensão, para empoderamento, para entender a situação, tá? Tudo bem, trabalho com a espiritualidade, acredito em alguns caminhos, acredito em vidas passadas, esses encontros, acredito. Só que eu acredito muito mais que nós podemos determinar o nosso hoje, o nosso amanhã, entendeu? Se eu ficar sentada no sofá hoje, entendeu? Não vai rolar de, por exemplo, eu não conseguir nada amanhã. Essa é a questão, sabe? Então eu acho que o baralho, ele é uma forma de empoderamento, ele é uma forma de buscar e uma forma de, sim, trabalhar o seu lado. Faz tempo que você sumiu, né? Entendeu? Gente, eu me desconcentrei aqui porque chegou a festa do Caqui aqui em casa. Não, relaxa. Todo mundo começou a falar, parece uma feira. Aí, o pessoal daqui, ó, tá todo mundo, gente, horrível. Mas é basicamente essa a minha visão, ó, né? Agora eu vou aproveitar a sua presença aqui, tá? Claro. E agora a gente vai falar um pouquinho com o público masculino aí, né? 90% dos meus seguidores lá do YouTube são homens, tá? Então, ó, conselho você poderia dar, né? Para o cara aprender a conversar com uma mulher de uma maneira que seja uma interação agradável, assim. A gente brinca, né? A gente tava brincando, né?
das mensagens lá não requisitadas que vocês mulheres Sim, recebem, né? Esse tipo de comportamento, né? Com a vagina, enfim. sim. E tem a ver também, ó, essa coisa da objetificação também. Tem muito homem aí, né? E agora eu não estou falando dos caras betas, eu estou falando do cara alfa ali. Então, o cara que, assim, é um cara bonito, que tem um monte de mulher no pé, que ele não precisa se esforçar para transar. Então, normalmente, meus amigos vão falar, esse cara aí provavelmente fode mal, porque o cara não precisa se esforçar, entendeu? Ele come a menina uma vez lá, transa. Ah, ele falou come, machista, malabarista, taxista. Gente, só estou usando um termo comum, tá bom? Essa mulher também come os caras, com essa cintaralha ali, Taxista pronto. é complicado. Não sabemos. Não. Só estou descrevendo um fenômeno, né? Mas esse tipo de cara, assim, às vezes, pelo cara já ter muita mulher no pé, ele não precisa se esforçar, né? É fácil para ele conseguir sexo. Eu tô falando agora do seguinte, o cara que quer acostumar a ter contato, né, com mulher, e não ficar assim vendo a mulher como se fosse um buraco úmido, que é o que muitos homens fazem, aí causa até uma aversão. Né? A gente conversou Sim. disso no grupo, às vezes a menina até acha o cara bonito ali, né? E ela acaba perdendo o tesão pelo cara, pelo jeito que ele se porta. Só que o oposto também. Às vezes o cara é até bonitinho, tá? A menina acha o cara interessante. Só que ele tem tanto medo de ser reprovado ali pela mulher que ele ficou interessado, que ele acaba ficando desinteressante. Então, assim, fala com a Sim. voz trêmula, ou fica com muita vergonha. Ou não sei se acontece contigo ou com as suas amigas, nossa, cara, o cara coloca já a mulher no pedestal. E assim, é gostoso você receber atenção, carinho de quem você tem interesse. Um desconhecido que já te coloca como se fosse uma deusa ali, você vai tipo, puta, mano, sério, velho? Nossa, Então, sim. sabe? Então, dá um conselho para esses caras aí, por favor, porque às vezes uma mulher falando, né, o cara vai falar assim, tá bom, vai, vou tentar. Então, para você começar a ter amizade com outra mulher, uma interação agradável, conselho você daria para os caras aí? Não sei se algum cara já te procurou. Ai, me ajuda aí, como que eu faço? Joga as cartas para mim, eu não dou certo com ninguém. Já. Tem gente que acha que o problema tá nele, mas eu falo, gente, é muito mais como você conduz a situação do que outra coisa. Aquela pessoa que fica mandando bom dia, boa tarde, boa noite, parecendo um porteiro, cara, você não vai chamar a atenção da mina. Você mandando foto do seu amigo também não vai chamar a atenção da mina, né? Você mandando que as curvas dela voluptuosas lá, sei lá como que foi o negócio, também não vai chamar a atenção da mina. Que volume. Né? Gente, aquilo lá passado, curvas, né? Nossa. Socorro, não dá. O que cara, na verdade parece a gente... que tá descrevendo um Hot Wheels ali, né? Na hora que ele vai falar da vida. Aquele que o tubarão pega, sabe? Aquele Hot Wheels, aquela pista lá que tem um tubarão em cima. É tipo isso, é uma merda. Não, gente, vocês querem chegar numa pessoa, numa menina, ter uma intimidade, ter uma amizade, um contato, comece com uma boa conversa, entendeu? Não vá... não parta simplesmente das qualidades físicas dela também. A gente gosta de ser chamada de bonita, de nossa, é bonita e tal, mas a gente também gosta de, você é inteligente, gosta de ter uma boa conversa. Então eu acho que partindo de uma boa conversa já é mara, entendeu? Já é incrível. Não chega aí, gata, vamos tecer? Não, gente, não vai rolar isso. Não é chat da UOL. Entendeu? Sim, e assim, se a interação com a pessoa é agradável, automaticamente você vai querer estar ali, né? Porque a coisa mais preciosa que a gente tem é nosso tempo. Né, cara, se for mais interessante eu dormir, jogar videogame, eu andar na rua, brincar com a minha gata, do que conversar com uma mina, eu vou fazer essas coisas, porque eu faria uma outra coisa que é menos interessante, né? Sim. E uma coisa que eu vejo, desculpa te cortar, mas já te cortando, eu vejo que os homens fazem muito forçar situações, tipo, coisas que eles não são pra chamar a atenção das mulheres, que, tipo, porque eles acham que na cabeça deles elas gostam daquilo. Entendeu? Então eu acho que tem essa questão, tipo assim, vou formar um personagem, vou forjar uma figura aqui pra agradar essa pessoa que eu nem conheço, achando que ela gosta. Eu vejo muito disso, sabe? A pessoa que vem conversar com você sobre um assunto que você gosta, ela claramente não gosta daquilo, mas ela tá conversando com você porque ela acha que vai te conquistar, assim. E não funciona dessa forma. Seja você em primeiro lugar, tá? Acho que é fundamental, assim.
Se Total. funcionar também, dá um tiro no pé, né? Porque aí a pessoa vai gostar da versão que você projetou do personagem, não de quem você é mesmo, né? Ou seja, já tá Exato. fadado a médio ou longo prazo aí, porque mentira uma hora não adianta, a outra pessoa vai perceber. Dá ruim. Dá ruim. E em relação às cartas aí, o pessoal pede o que para você? Os homens, por exemplo, falar, me ajuda, sei lá, a conseguir aquela pessoa específica. Tem gente que acha que é assim, né? Do tipo, vai fazer alguma coisa, sei lá, vou fazer um ritual aqui, aquela pessoa vai se apaixonar por mim. Existe isso também? Ou... Não, porque a gente não consegue simular sentimentos, né? Magia não é milagre. Se, por exemplo, as pessoas elas têm... Não é milagre, gente, é verdade. Você não pode chegar lá e falar assim, olha, eu vou colocar a foto do, sei lá, do Rodrigo Hilbert aqui, porque eu quero que ele venha fazer uma janta na minha casa. Você não vai fazer isso, entendeu? Bernadette. Toma cuidado, que a Bernadette tá vindo. Mas já me pediram, por exemplo... Então, assim, é porque eu perguntei isso, porque tem um pouco a ver com aquele senso comum que a gente tinha conversado antes, né? Trago a pessoa amada em 3 dias, faço a amarração do amor. Porque se fosse possível isso, cara, não ia existir mesmo livre-arbítrio, tá ligado? Mas é possível. Imagina o cara lá, mó babaca, mó tribufu, vou fazer o ritual aqui, fez um negócio lá, pronto. Aí, de repente, você olha para aquele cara e, meu Deus... preciso ficar com esse maluco aí. Então não, seria tipo... Né? Até, eu vou já te cortando só pra fazer, porque senão eu vou esquecer minha memória da Dory, né, do Nemo. Entendeu? Então, assim, o que a gente fala sobre isso? Por exemplo, se é uma coisa que tá totalmente dentro do real, do que pode acontecer, claro que a gente pode fazer uma magia, um feitiço que vai trazer aquela pessoa de volta, às vezes as pessoas têm algum tipo de cabinho, algum tipo de, sabe? Só que, por favor, tenhamos noção, né? É o que eu falei, Rodrigo Hilbert não vai vir na sua casa se a gente fizer uma amarração, entendeu? Não sou contra a amarração, gente, inclusive, tipo, não sou contra mesmo, existe, funciona, conheço gente que faz, conheço gente que, tipo, deu super certo, tá super feliz. Mas porque aquelas pessoas já tinham uma construção, uma história, alguma coisa ali aconteceu pra atrapalhar, entendeu? Alguma coisa, tipo, rolou. E a gente só faz unir, entendeu? Isso acontece, isso existe. Limpar os trilhos, mais ou menos, algo nesse sentido aí. Basicamente, porque, por exemplo, às vezes a pessoa, o relacionamento já tá uma merda, porque as pessoas elas não fazem aquela manutenção e tal. Então você vai unir aquele casal que tem sentimentos, e pra isso serve as cartas, tipo, vocês têm sentimentos, você quer isso mesmo? E você vai unir esse casal para que as coisas fluam bem. Não sou contra fazer isso. Eu sou contra você, por exemplo, tentar fazer uma amarração para alguém que você nem conhece, que você viu na rua, achou lindo. Entendeu? Tipo, do nada conseguiu uma foto, o nome fez. Não, isso aí eu já não acho legal. Mas se vocês têm caminho, se tem essa questão... E é só atração sexual aí, né, no caso. Bateu o olho, gostou, nem conhece a pessoa. Às vezes não tem nem compatibilidade, né, com ela também, né? Na maioria das vezes eu viro e falo, para de ser louca, entendeu? Dou uma de Márcia Fernandes, para de ser louca, sabe? Porque tem coisas que você vê que não vai fluir, não vai rolar, e a pessoa quer insistir, você fala, meu, tem grande chance de não fluir. Pode ser que flua, pode, mas as chances aqui, ó, eu não tô vendo que tá dando certo, não vai dar certo. Não que não possa, porque a gente fala das tendências, né? Mas falando de tendências ainda, tá uma merda, entendeu? Então é o que eu falei, magia não é milagre. Nunca será. Sim. Deixa eu fazer um comentário, ó. A gente já deve estar com umas 2 horas, porque eu tava me guiando pela playlist aqui. Eu falei, ó, quando acabar o primeiro vídeo, eu falei que ia render, né? Que o negócio para. Tem um livro que eu recomendo aí, né, para homens e mulheres, já faz um tempo, né? Ele tá na estante ali, que é o da Sherry Argoff, Por que os homens amam as mulheres poderosas, né? E assim, na hora que você chamou pra gente fazer uma live, conversar, eu falei, cara, demorou, na hora. Porque justamente isso, eu acho muito rico para as pessoas verem que é possível, né? Você vê na prática, né? Tudo que a gente conversou aqui. A descrição dela de uma mulher poderosa, né? No livro lá, é a pessoa que é a protagonista da própria existência. Por isso que eu achei muito interessante quando você falou de autoconhecimento. Porque aí, imagina, se a pessoa se conhece, ela entende o que ela é, de onde que vem os valores dela, a autoimagem dela, né? E a nossa sociedade, às vezes, assim, a gente quer fazer tanto parte de um grupo que a gente acaba perdendo essa essência ou a gente acaba completamente sentindo um lixo porque a gente é muito diferente dos padrões ali do grupo vigente, né? Que tá ali no poder ou que tá na mídia, né, por exemplo.
E ela descreve isso, ó, você sendo a protagonista da própria existência, você não vai direcionar a sua vida, né, por causa de um homem, né? Ela fala muito nesse quesito de relacionamento mesmo, né? O foco do livro dela é esse. E aí você tem o livro lá do Dr. Luiz Kushner, que ele chama Masculino e Feminina, que é como a mulher se vê, como o homem vê a mulher, como o homem se vê, como a mulher vê o homem. E é extremamente rico de você entender da onde que vem esses nossos impulsos aí, né? Desde a construção social até nossos genes mesmo, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz, né? Foi muito produtiva essa conversa que a gente teve. Muito. E eu acredito que vai ajudar muita gente nesse sentido, né? Assim, ó, primeira coisa, você conversar com a pessoa de outro gênero, né? Se a pessoa não merece seu tempo, se a pessoa já é babaca, ela já tá, assim, com vários preconceitos, não tá nem aberto ao diálogo, não merece o seu tempo. Estou me referindo a situações assim, nossa, me explica o que você acredita, o que você defende, vamos entender o que você quer. No final das contas, as pessoas querem a mesma coisa, né? E o legal do livro dessa Sherry Argov é que vale para homem. O que os caras que fazem curso assim de desenvolvimento pessoal masculino falam hoje, eu estou falando Massacre da Serra Elétrica, de novo. Ela já falava 20 anos atrás, né? Falava, ô mulher, você tem que ser bem sucedida, não dependa de homem. Não veja o cara aí que você quer se relacionar com um cartão de crédito, cara. Porque ele vai... Se for um cara babaca, ele vai jogar isso na sua cara, mulher. Você vai estar lá no relacionamento e vai falar, não, mas eu que botei esse silicone aí, eu que não sei o quê. Não, velho, seja gostosa, faça suas coisas aí, entendeu? Tenha seus hobbies, as suas atividades. Né? Nesse sentido, eu não sei se é umas coisas que você e suas amigas concordam, né? Eu tô falando você e suas amigas, assim, as mulheres que você tem contato e conversa desse assunto. Quanto menos parece que a outra pessoa precisa da gente, sabe? Tanto assim no sentido de dependência emocional, todo tipo de dependência. Parece que assim, se eu não tiver na vida da pessoa, vai continuar bem do mesmo jeito. Parece que mais atraente a pessoa fica, porque você fala, caramba, a pessoa escolheu fazer essa interação comigo, não é porque ela precisa, né? Eu falo isso para os caras, falo, ó, você quer se relacionar com uma mina aí? Busque uma mina que, cara, se você sair da vida dela, ela vai continuar feliz. Você só é um complemento. E não se relacione por carência. É porta de entrada de relacionamento abusivo. A pessoa não aguenta ficar sozinha, ela aceita qualquer lixo na vida dela aí, né? Tipo, aí vai começar a ficar com a imagem toda fodida, a outra pessoa coloca as garrinhas ali, né? Sobe aqui no ombro, já afasta ela dos amigos, a pessoa desiste da carreira dela, né? É falta de amor próprio. Então, se o trabalho que você faz nesse sentido aí de ajudar as meninas a se descobrirem, fala, ó, busca aí o que você quer, né? Por que você está pensando dessa maneira, né? Vai ajudar muita gente nesse sentido aí. Então, parabéns mais uma vez pelo trabalho que você faz. Muito obrigada. Inclusive, tem pessoas de prova aqui, né? Que eu faço isso. Inclusive, dou umas broncas aqui, vários chicotinhos. Tipo assim, se coloca aí no seu papel, se coloca aí na sua vida. Você não precisa de uma pessoa para viver. Pode ser que dê certo, pode ser que funcione, mas não leve isso como, sei lá, a main quest da sua vida, sabe? Não leve isso, entendeu? Não leve isso, você não precisa. Faça o seu próprio caminho, empodere-se sim, tenha amor próprio, para que você não seja dependente. Isso eu falo de relacionamento, de qualquer outra coisa. Dependência em qualquer sentido é horrível, tá? Então transforme isso dentro de você, transmute sentimentos sim, coloque-se em primeiro lugar sempre, tá? E quando você tiver alguém, se for aquela pessoa que tá na carta ou a pessoa que não tá, não interessa. Tá? Que seja saudável, entendeu? As pessoas que eu vejo procurando amarração e rituais de amor são pessoas, na maioria das vezes, me desculpem, tá? Se vocês estão assistindo isso, mas é verdade, são pessoas desesperadas porque elas não confiam no próprio taco. Em alguns casos, não, tá? Já peguei casos de, por exemplo, amigos meus chegarem lá e a gente tem caminhos, a gente tem sentimentos, eu só preciso fazer uma liga aí. Ótimo. Mas 99% dos casos as pessoas estão desesperadas porque elas não conseguem se empoderar. Isso é meio triste. E é aí que eu entro com o chicotinho mesmo, gente. Falo, olha, então, vamos se situar aí, amado ou amada. Vamos tentar mudar essa ótica. Você tem certeza? O que você quer? Quem é você? Você se conhece? Sabe? Que eu acho que são pontos
fundamentais para que a pessoa construa a própria história e seja protagonista da própria vida, como a gente havia falado. Então, você que está assistindo essa live, vou aproveitar e fazer um merchan 2, ó. No meu livro, Manual do Trouxa, a primeira reflexão que eu faço nesse livro, e eu volto nela no final, né? Não vou dar spoiler, mas é o que é você e por que você é você. E a gente vai começar com isso aqui no livro, para você... A única certeza que eu tenho, gente, é de ser algo que existe e estar ciente disso. Todo o resto pode ser falso, posso errar. Por isso que eu falo o tempo todo, ó, posso estar errado. Se é algo que existe e estar ciente disso, não tem como eu provar que está errado. Eu preciso estar consciente e existir para fazer isso. Por isso que é o ponto de partida, né, de análise. Então não seja dogmático, gente, né? Busque aí por que eu quero as coisas que eu quero, né? Porque eu me vejo da maneira que eu me vejo, as outras pessoas me veem dessa maneira. Tá? Bom, eu vou dar um espaço então para você fazer aí as considerações finais, tá? Aí essa live vai ficar salva aqui, ó. Eu vou ver se eu consigo subir ela no canal, porque eu vou ficar apanhando do Instagram agora, né? Eu consigo salvar ela no Instagram. E aí, se tiver no canal, eu deixo o link aqui. Arraste para cima e você vai ter acesso, tá bom, gente? Tipo isso, então o espaço é seu, Yennefer. Obrigado mais uma vez, viu? Obrigada a você, foi maravilhoso conversar com você. Eu acho que você é uma pessoa assim que tem um papo muito legal. Gente, siga, por favor, ó, o exemplo do Mike, por favor. Homens que estão assistindo isso, conversa legal é isso, tá, gente? Construtiva. Mas então, foi muito bom conversar com você, foi muito bom ter essa oportunidade de dialogar a respeito de coisas que muitas vezes são divergentes por causa do sexo mesmo, né? Do gênero, no caso. E considerações finais sobre o meu trabalho. Primeiro, gente, magia não é milagre, já vou definir isso aí. Não sou contra a amarração, isso mas... daí podia ser... Isso pode ser um slogan, tá? Fica a sugestão. Magia, hashtag, magia não é milagre. Não é milagre. Não sou contra a amarração mais uma vez, só que primeiro a pessoa tem que se empoderar sim, trazer isso para a própria vida. Não sou de forma alguma contra a amarração, nenhuma. E uma última consideração gente... E uma última consideração, a feira aqui em casa tá me desconcentrando. Domingo, né, gente? E é isso, basicamente. Sejam donos da própria vida, do próprio destino e sigam felizes, né? Sempre se colocando em primeiro lugar. Seu canal, menciona ele mais uma vez, né? Gruta da Feiticeira. Gruta da Feiticeira, a loja também é tudo Gruta da Feiticeira. E tem o Yennefer Citara no Facebook também, que eu sempre publico coisas lá, inclusive sobre opiniões minhas. E você me deu uma ideia, eu vou fazer um vídeo sobre amarração com chicotinho e tudo. Eu vou fazer. Ótimo. Eu vou fazer. Ó, muito obrigado você que entrou aí, participou, assistiu, tá? A gente não conseguiu, né? Pelo menos desculpe, eu tenho certas limitações cognitivas aqui e eu não consegui ficar lendo os comentários, né? Teve algumas pessoas que comentaram umas coisas muito interessantes aqui, tá? Eu vou assistir com calma, até posso trazer de novo isso, né? Numa outra oportunidade a gente vai voltar a falar desses assuntos, tá? O espaço vai estar aberto para você. E você que gostou desse tipo de live, desse papo, eu vou recomendar 2 playlists. Você que é homem, né, e quer ver essa questão, porque muita gente me cobrou aí, que eu fiz o vídeo lá da mulher poderosa, e falou, aí o vídeo do homem poderoso? Eu falei, cara, tem uma playlist só disso, é lá de beta para alfa, tá? Não sou coach, cara, tá? O que eu faço são análises de problemas aí, porque o pessoal acha isso, né, tipo, olha, filosofia não faz milagre, não, tô brincando. Mas acha que às vezes eu sou coach, falo, não, velho, eu só pego um problema e eu tento entender ele, né? O problema em questão aí que às vezes a pessoa não conseguir conversar com uma mulher de boa, né? Ou o cara às vezes tem vergonha de conversar com seres humanos. A autoestima tá tão fodida que pra ele pedir informação no supermercado ele não consegue. Essa playlist vai te ajudar, tá? Só que você tem que ter paciência, são vídeos longos, né? Porque não dá pra fazer um stories de 15 segundos, blá, blá, blá. Nossa, beleza, entendi. E tem a playlist de macho e fêmea, que é justamente sobre isso. São esses livros, tá? Obrigado, Yennefer, mais uma vez. Obrigado vocês que assistiram. Mike. Beijo do trouxa pra vocês aí. E da Tchau, trouxa gente. também, porque não é zoeira. Tchau. Tchau.